E aí, gente, beleza? O vídeo de hoje é um vídeo especial, né? Mais um vídeo especial dessa série que eu pretendo fazer aqui, que eu vou chamar alguns amigos meus para comentar junto comigo 10 quadrinhos de alguma editora ou de outros temas variados. E não são top 10, hoje a gente vai fazer 10 recomendações da Mitos, editora, e não é um top 10, são só 10 recomendações, então se a gente deixar alguma coisa foda de fora, não é porque a gente não acha que esteja entre os melhores. Então hoje eu tô com meu amigo Rafael aqui, então se apresenta aí, Rafael. E aí, galera, eu sou o Rafael do canal Pela Capa. Feliz demais de estar aqui, né? Assisti o episódio que você fez com o Pedro, achei divertido pra caramba. Eu fiquei feliz demais com o convite pra participar também. Segundo episódio, hein? Segundo Convidado de episódio. honra. Então, vamos lá, né? Vamos começar aí. Entre os quadrinhos a gente conversa algumas besteiras também. Você quer começar ou eu Com começo? certeza, tô contando com isso. Pode começar, ó. Cada Eu é sua, começo? né? Então, vamos lá. O primeiro que eu vou recomendar, que tá ali, né? Vários ônibus, que a gente também tem no grupo lá, a figurinha do Roger. Eu vou pôr a figurinha aí no vídeo. Do Roger carregando 1000 ônibus desse, que é o Fantasma. O personagem eu vou recomendar, naturalmente, a série como um todo, todos os materiais que a Mitos lança. Mas eu vou falar sobre esse volume aqui, que é o que eu li essa semana, então fica fácil de resenhar. E esse aqui, né, ele não é do criador original, que é do Don Newton. Esse aqui você já leu, não já? Ou não? Já Já? li esse. E os ônibus não, é isso? Eu li os 3 que a Mitos lançou separadinhos, do Danilton, do Jim Aparo e do Peter David. Você gostou mais de qual dos separados? Então vai. É que você tá normal pra mim. Agora parece que tá normal. Qual você mais gostou do Fantasma? Ó, é difícil separar os dois que eu mais gostei, que é o do Peter David e o do Danilton. Aham. Porque o do Danilton são várias histórias, né? Isso. São histórias mais curtas. E as histórias são muito boas, inclusive tem história de origem ali dentro, né? Enquanto o do Peter David, a mega aventurona, né? É uma aventura o Só. quadrinho inteiro. Aham. E ele tem alguma coisa de origem? Tipo, explica o que é o fantasma ou só aventura mesmo? Não, ele dá uma introduçãozinha, assim, sabe? Explicando aquela coisa de lutar contra pirataria. Uhum. Ele dá um pequeno panoramazinho e a aventurona. Aham. E esse aqui, tipo, ele é umas 15 páginas, alguma coisa assim, não é explicando o que é o fantasma, é alguma coisa curta. Só porque, tipo, eu li o primeiro ônibus da Mitos, que é, de fato, pelo que eu entendi, o primeiro material do Lifalk, né? Que ele criou o fantasma. E ele não dá uma... Assim, ele tem mais páginas explicando isso, mas aqui ele consegue resumir muito bem, tão bem quanto o próprio Lifalk resume no primeiro ônibus, sabe? Então, tipo, esse aqui eu me surpreendi, porque pra mim, eu pensei assim, na hora que eu fui pegar pra recomendar, eu pensei, provavelmente não vai ser tão bom pra alguém que tá começando o Fantasma, saca? Aí eu fiquei meio assim, será que vai dar certo ou eu vou falar do ônibus mesmo? E acabou que, pô, me surpreendi, é muito bom pra quem tá começando, saca? Tipo, o ônibus, inclusive, eu achei melhor do que esse aqui. O material em geral, sabe? Tipo, o estilo de história, porque esse aqui é meio antigo também, né? Eu pensei que era algo mais novo, mas eu acho que o do Jim Amparo é bem mais recente, eu tô maluco também. Não, acho que o do Jim Aparo é mais antigo Mais ainda. antigo? Eu acho que o mais recente deve ser o do Peter David. É, esse aí deve ser recente, porque, ó, esse aqui, acho que é tipo 1970, 80. É bem antigo, ele tem mais de 40 anos. Os meus estão até perto aqui. Deixa eu dar uma olhada. Aí, vê se atrás fala. Porque o Don Newton, ele fala aqui que foi entre a década de 70 e 80 que ele tava produzindo muito e produziu isso. É, ó, ele morreu em 84, então é anterior a 84. Esse aqui é bem antigo também. E é engraçado que o do Lifalk é, tipo, 40 anos antes. E o estilo de narrativa é bem próximo. Não se percebe que o do Lifalk é tão antigo, saca? Porque, tipo, um bagulho de 1938 normalmente é bem datado. Aqui, esses aqui são de 69. É o meio termo, né? Então, do original do Lifalk e esse aqui do... É até bem parecido, né? O projeto gráfico, o jeito que bota o nome do personagem aqui e tal. Às vezes deve ser alguma coleção que sai lá fora, né? Não sei. Se do Peter David já mudaram. Mas às vezes é o jeito que sai lá fora, né? Pode ser o... Deixa eu ver esse aqui do Peter David, a gente vê a data, né? Eu acho que nem mostra a data. Mas a narrativa desse do Peter David é algo mais moderno mesmo, parecido com o que ele faz, acho que na Marvel, que ele tem... É um pouco mais, tipo assim, aqui que eu tava te falando. Aqui tem exatamente a cena de origem dele, né? Aham, na praia. Então abre com a origem também. Do primeiro fantasma, aí explicando quem que é o fantasma, que é passado de geração em geração. Sim. Então também tem uma contextualização, não tão grande que nem a do Danilton, né? Mas situa.
E aí, explicar pra quem não sabe, né, quem é o fantasma. O fantasma acho que 400 anos antes de quando a gente acompanha, né, o fantasma, um cara, ele foi atacado, o navio que ele tava foi atacado por piratas, e aí meio que todo mundo ali que relacionava com ele, todo mundo no barco morreu, e ele naufragou numa ilha. E aí ele jurou, né, que ele ia dedicar a vida dele, todas as gerações futuras da família dele, ia dedicar a vida a combater piratas e todos os outros tipos, né, de malfeitores e bandidos do mundo, né, que... Pirataria e injustiça. Pirataria e injustiça, que na época pirataria eu acho que era o maior caso de bandido, né, que tinha. E aí ele vai dedicar a vida dele a isso e ele vira o fantasma, né, que é esse cara aqui, né, eles sempre usam essa roupa, todos os homens da família sempre usam essa roupa, né? E eles combatem o crime de forma geral, não vai ficar sempre no contexto de pirata. É incrível, porque aí, tipo, ele é conhecido como o espírito que anda, porque todo mundo acha que ele é imortal. Porque há 400 anos o mesmo homem tá combatendo o mal e os piratas, só que na real é um manto que passa de pai pra filho há 400 anos. E ele banca essa parte de ser imortal. E aí eu não lembro se aqui mostra, mas, tipo, ele fica localizado que essa ilha que ele se torna fantasma, né? Que a ilha não. É uma ilha, né? Ou é um país na África. Acho que é um país. É um país da África que é o país Bengala. Que aí é um país fictício, ele não existe, né? E aí o fantasma, ele basicamente é o rei desse país e ele é um cara que organiza ali tanto no país quanto na África inteira, as tribos. E então, as tribos nativas das regiões, ele que organiza tudo pra não ter conflito, pra não ter guerra. Então ele é meio que o soberano e respeitado por todas as tribos. Ele tem a tribo que é a que fica mais próxima dele, mas ele meio que é respeitado e comanda tudo. E essa tribo que é próxima dele, eu não sei se tem nesses novos aqui, eu não achei isso claro. Eles sabem que ele não é imortal. Tem algumas pessoas, né? Não, a tribo que ele é os pigmeus, alguma coisa assim, não? Uns pequenininhos, que é a tribo principal dele, que é a que tem a caverna, onde tem a base dele. Então, eu vou tentar pôr na edição do vídeo. Essa tribo, eles sabem que ele não é imortal. Tanto que no ônibus tem momento que ele tá ferido, algumas coisas assim, e eles meio que ajudam a mascarar ali pra parecer que ele é um ser divino. Tanto que aqui não mostra também que ele sai, tipo... Não, na verdade, nesse aqui mostra, eu não sei se vai lembrar, tem uma hora que ele tá no trono dele, não tem nada, o trono tá vazio, do nada ele aparece no trono, e aí todo mundo fica, é o espírito que anda e tal. É porque é vazio embaixo e aí os carinhas da tribo dele ajudam a jogar ele de cima pra baixo, assim, ele joga a fumaça e ele aparece, assim, tipo show, né, que artista faz ultimamente, né, mais recente. Manter a mise-en-scène, né, da coisa. Então, tipo, eles sabem que ele tem todo esse glamour por volta e eles ajudam a manter. Mas porque eles respeitam ele pra caramba, né, como um puta de um guerreiro também. E ele não chega necessariamente a ser realeza, mas ele é quase como se fosse, né, porque... Assim, dá merda, tipo, a primeira pessoa que eles procuram é o fantasma. Em qualquer lugar, né? E isso que é legal, porque não é só ali na região da África, porque esse volume, eu acho que tudo se passa na África, né? Praticamente. Eu acho que sim. Tem história... Acho que tem uma história que ele vai pra... Acho que ele vai pro continente em alguma história. Ele vai, mas não é o fator principal, né? Eu acho. Eu acho que ele vai atrás de um cara e depois ele já volta pra África de novo. Que ele vai tá perseguindo um cara e vai parar num castelo esquisito pra caramba, né? E aí tem uma que ele vai no Canadá também, mas ele já volta pra trás e não fica muito tempo. Só porque no ônibus tem história que é assim... O arco inteiro, né? Tem um arco inteiro dele em Londres ou alguma coisa assim, sabe? Porque aí aqui ele já tem eu não vou lembrar nem a pau o nome da esposa dele, a namorada dele. Mas... Aqui eu tenho o Danilton também. No primeiro ônibus tem todo o arco não, né? Toda a história dele conhecendo ela. Porque no começo ele nem conhece ela e quando termina o primeiro ônibus, aí eles já estão namorando, assim, de fato e... Acho que comprometidos, né? Eu tô doido pra ler esses ônibus. Dá pra até ver que eu tô com todos aqui. Meu Deus, todos aqui. Eu não tinha visto. Nossa. Tipo assim... Eu fui juntando o que a Mitos me deu, aí eu li esses mais curtinhos e falei, caramba, isso é muito foda. Foi uma das grandes surpresas do meu ano, sabe? Do meu também. Aí eu comecei, tipo assim, o que tá esgotado? Aí eu ia numa livraria aqui perto de casa, tinha um. Eu falei, vou pegar ele. Você tem o primeiro? Aí eu tenho o primeiro. Lê o primeiro. Eu não sei se depois tem que ler na ordem, mas o primeiro eu acho muito bom pra começar. Não, então, eu tô com, tipo assim, acho que 5 que dá pra ler na ordem já, sabe? Eu fiz assim, porque é difícil, né? Cada um custa R$100 e tem 1 milhão. Eu peguei um de cada desenhista.
Então eu vou ler um Aham. de cada desenhista, todos são roteirizados pelo Lee Falk. Então eu acho que fica Sim. legal. Fica uma experiência legal, né? Ler o que cada É. artista fez com o Uma, Fantasma. uma coisa que me trouxe muita dúvida, inclusive, foi tipo assim, como que eu leio esses ônibus? Porque não tem numeração, né? Eu acho que não tem importância, assim, a ordem, sabe? Eu acho que o primeiro, Acho que naturalmente, é são bom. histórias avulsas. Tipo, o primeiro eu achava que, assim, necessário começar por ele. Porque aí ele explica, né? Quem que é o fantasma, que nem a gente falou aqui. Aí ele explica, né? Aham. O cachorro, tem muita relação com o cachorro dele. O cachorro é foda. E o cavalo, o herói. É, o cavalo. O cachorro é. Qual é o nome do cachorro dele mesmo? É o demônio, alguma coisa assim, eu não lembro. É um dragão É assim. alguma coisa, um nome bem potente. Ó, em inglês ele chama Devil. Então deve ser o demônio mesmo em Deve ser português, demônio. né? Não, acho que é capeta em português, não é capeta? Pode ser alguma coisa. Capeta, alguma coisa Capeto, assim. é alguma coisa do tipo. Então ele tem nessas relações com o cavalo, com o cachorro dele. E eu acho que no primeiro ele trabalha muito bem isso, sabe? Tipo, tanto com a esposa, como a relação, o cachorro, o cavalo, a tribo indígena. E outra coisa que eu achei muito interessante, né, que é legal a gente falar aí pra quem não sabe. O Fantasma, eu acho que ele foi talvez o primeiro herói, assim, com esse visual, tipo, colã e uma cueca por cima da calça. É verdade. Ele é pregresso ao Super-Homem, ele é pregresso a vários outros heróis. Sim. Só que eu achei muito interessante que quando ele tá nessas missões fora da selva, ele se disfarça tirando a roupa, né? Aham. Ele se veste como civil. O disfarce dele é mostrar a cara. Então, é porque. Ele não tem identidade, né? O Então, ele não tem civil. identidade, ele é o fantasma. A identidade civil dele, né? A normal é o fantasma. Isso é muito legal mesmo. Achei muito bacana. E na hora que eu tive esse saco de ideia, assim, eu falei, caramba, que legal. Diferente. É muito legal. E, tipo, nesse aqui ele faz muito isso. Tem hora que ele quer enganar alguém e aí ele usa um terno, ele vira, tipo, um cara muito culto e ele, não sei, né? A família dele tem 400 anos ali, então ele deve ter uma grana boa, né? Guardada. E eu não sei, eu não lembro se nesse do Danilton mostra, mas no do Peter David mostra. Que eles mantêm um mega arquivo, tipo assim, que vai passando, tipo, eles vão documentando tudo, a história, Sim, os em livro, acontecimentos, né? pra sempre dar essa impressão de que, tipo, é o cara que sabe, o cara lembra, né? E ele tá evoluindo, né? Tipo, ele pega todas as experiências do cara do passado pra aprender com tudo que aconteceu, né? É. Isso é muito legal. E aí, qual que tu vai começar aí agora? Pô, eu acho que pra manter o personagem, né, eu tenho que começar falando dele. Ah, é Conan. verdade. Eu brinco com aquele troço. Eu não devo ser um dos maiores incentivadores da leitura de Conan no Brasil, mas pelo menos do meu bairro eu sou, sabe? E eu gosto muito de Conan. E esses ônibus da Mito aqui são muito bons. Inclusive, eu quero já fazer um disclaimer aqui, que todas as obras que eu selecionei aqui pra falar hoje, eu não escolhi nenhum Bonelli. Porque tem muita gente que associa, tipo, Mitos publica Bonelli. Verdade. Não tem mais nada. O mais Então eu falei, conhecido não. da Mitos é Bonelli, né? Eu falei, não, quero trazer os quadrinhos aqui que fogem disso pra galera ver que a Mitos tem outros títulos e muito bons. Inclusive, o Conan, né? A história do Conan foi mais ou menos a seguinte: ele nasceu ali na literatura, com os contos nas revistas Pulp, na década de 20, no finalzinho de 20, início de 30, e ficou perdido por muito tempo. Só que na década de 70, o Roy Thomas ressuscitou esse personagem, leu as histórias e queria um título de fantasia para a Marvel, trouxe o Conan da literatura para os quadrinhos. E a Marvel ficou à frente ali do personagem durante muito tempo. Isso foi no Tipo Espada assim, Selvagem? Aquele Espada Selvagem de Conan? também, a Marvel ela teve duas linhas de publicação. A Conan o Bárbaro, eles tiveram tipo, alguns anos publicando a Conan o Bárbaro, só que o Roy Thomas mesmo falou, putz, não, como a gente tem que fazer um produto que venda pra todo mundo, a gente não pode trazer a selvageria que tem nos contos de verdade, né? Porque a gente tem que vender isso pra criança. Então ele e o John Buscema, eles pegaram e falaram, olha, vamos criar uma linha de revistas aqui pra gente poder trazer a selvageria que a gente quer. Aí nasceu a Espada Selvagem de Conan. Então a Marvel teve duas linhas sendo lançadas simultaneamente. Três se contar as tiras de jornal, né? Que até é legal falar, pra galera entender como é que Conan era grande. História em quadrinho naquela época era um troço, tipo assim, completamente infantilizado, sabe? Era deletério mesmo a coisa. O pessoal falava, não, história de quadrinho, coisa de criança, né? Bobeira. Só que tira de jornal era uma coisa que a galera respeitava muito. Sim. Então, um jornal grande na época, eu esqueci qual que era, chegou pra Marvel e falou aqui, ó, quero tiras de jornal.
A galera na Marvel ficou maluca e escolheram 3 heróis, que eram os 3 maiores heróis da casa, pra poderem fazer histórias pros jornais, né? Foi o Homem-Aranha, o Hulk e o Conan. Então, tipo assim, pra entender como é que Conan foi uma coqueluche na época mesmo. E a Marvel ficou publicando durante muitos anos. Até que, se não me engano, em 2007 ou 2003, alguma coisa assim, a Marvel parou de licenciar as histórias do Conan e os direitos voltaram pra Conan Properties. E a Dark Horse chegou e assumiu o personagem. E é exatamente essa fase que a Mitos publica. A fase Dark Horse. A Dark Horse também saiu várias revistas, várias minisséries. E aqui a Mitos, ela compilou meio que numa ordem, uma ordem muito boa, que a gente vai acompanhando o Conan desde o início da sua vida. Literalmente, a primeira história daqui é uma história que nunca foi contada na era Marvel, nunca foi contada nos contos do Howard. Realmente foi o Kurt Busiek que chegou e falou, vou contar isso. Que é a história do Conan jovem, o Conan nascido no campo de batalha. Então mostra ali, desde o nascimento dele, ele vagando pelo mundo. Ele é um cimério, né? Que ele acredita que o mundo tem muito mais a oferecer do que ficar somente nas montanhas. Então ele sai para explorar o mundo. E o Conan, contra todas as aparências, ele é um grande intelectual também, no sentido Sim. de que é um cara astuto, é um cara estrategista, é um cara que pensa, é um cara sagaz, ele fala bem, ele tem uma eloquência boa. Então a gente acompanha as histórias dele peregrinando pelo mundo, né? O pessoal, eles adaptaram várias das histórias que o Howard trouxe nos livros, né? Então nessa coleção a gente vai ter as histórias Torre do Elefante, vamos ter aqui a Filha do Gigante de Gelo, Cidadela Escarlate, todas as mais famosas, Inimigos em Casa, que tá no volume 2, e eu acho que o pico dessa coleção, dos 8 ônibus da Mitos, pra mim, é nos volumes 4 e 5, que a gente tá adaptando a saga da Rainha da Costa Negra. Eu podia ter pegado o 4 pra mostrar, que a capa é bem bonita. Eu boto a capa dele aí. Mas essa série fala sobre um dos grandes amores da vida do Conan, né? Que é a Billit. Então é uma fase que explora bastante um lado mais romântico do Conan, apesar de ter muita barbaridade, muita selvageria ainda. A Billit é uma rainha pirata e é uma fase inteira do Conan vivendo aventuras de pirataria mesmo, né? Uma coisa que eu gosto muito nas histórias do Conan são a forma como o personagem é versátil. A gente tem histórias dele aqui criança dentro da sua própria vila, tem histórias dele ladrão, mercenário, general de exércitos, piratas, até o momento que ele vira rei. Isso é legal. Então a gente tem várias facetas, dessa história, né? Diferentemente da Marvel, que tinha que respeitar muito certinho algumas métricas de história e tudo mais, aqui na Dark Horse os autores eles puderam explorar um pouco mais, pegaram os contos do Robert Howard e expandiram eles. Então aqui a gente tem histórias que às vezes no conto tem 30 páginas, mas aqui dura, sei lá, 150, fraga. Uhum. Um exemplo disso é a Filha do Gigante de Gelo, que no livro começa já com o Conan ali se ferrando numa batalha, ele tá todo ferrado, mas ele é um dos últimos sobreviventes, começa a se aventurar nessa montanha tentando sobreviver. Aqui, nas histórias da Dark Horse, começa mostrando o Conan, encontrando esse povo que ele vai chegar a lutar junto, fazer amizade, apresenta personagens secundários, mostra ali os interesses do Conan, como é que ele se relaciona com essas pessoas, até o momento que leva para essa batalha, que ele vê pessoas próximas dele morrendo, que ele fica mais enfurecido com isso, que aí começa realmente o conto. Então, aqui os autores tiveram uma liberdade boa de trabalhar e expandir os contos de uma forma muito bacana e satisfatória. Não ficou chato, sabe? Ficou muito legal. Agora é um excelente momento porque estão todos os ônibus disponíveis para compra, né? Sim. Muita gente reclamava, poxa, não tem um número 1. Você não precisa começar pelo número 1. Aqui você pode pegar qualquer história, que não eu disse. A gente tem várias facetas do personagem, mas começar pelo 1 é sempre melhor, né? Ele tem Então, numeração, essas coisas? Tipo, tem, a naturalmente? lombada tem. Ah, tá. Só que até quando você pega nos versos aqui no interior, tem listado, tipo, os nomes das minisséries, né? Então, às vezes, uma minissérie, tipo assim, é no ônibus 1 e 2. Eu lembro que o número 8 é uma minissérie completa. Tipo assim, Conan, acho que The Destroyer 1 ao 7. Só que tá lá como o 8º da compilação. Mas daria pra pegar e ler tranquilamente, Um sabe? arco grande inteiro só nele, né? Nesse volume. Só nele. E o Rei Conan, você já naturalmente você já leu, né? Você gostou mais do Rei Conan ou mais desses padrões aí, do 1 ao 8? Cara, o Rei Conan, ele tem algumas histórias que são muito boas. Que a gente tem... É engraçado porque são dois Conans diferentes, né? Lá a gente tem um Conan mais maduro,
É um Conan com responsabilidades, um Conan que tá tendo que lidar com o peso de viver em civilização, né? Que é um dos grandes dilemas, que é a vida do Conan, que ele gosta de gozar dos prazeres da civilização e tudo mais, só que ele, com a mente bárbara dele, coloca em xeque muito dos preceitos, né? Tem uma história que eu gosto muito, que é O Deus na Urna, que é basicamente uma história de Agatha Christie, sabe? Uhum. Que é a galera tentando descobrir quem que matou. A galera acha que é o Conan, não foi ele, e aí tá conduzindo uma investigação dentro do palácio. Aí teve um cara lá que ele vai e tenta acusar o Conan de todo jeito, o Conan vai e mata o cara. Cara, ele tava tentando me fazer ser preso, tava querendo me fazer me ferrar aqui e tudo mais. Ele me traiu também. Aí o cara falou: que isso, eu não podia matar ele, você vai ser sentenciado à morte por isso. Aí o Conan chega: poxa, por que o seu assassinato é mais legítimo que o meu? O Conan é aquele personagem que sempre vai colocar em xeque essas coisas da civilização que a gente tá acostumado, sabe? E no Rei Conan, ele já tá tendo que meio que se enquadrar nisso pra ser rei. E ele é um rei bem justo, né? Tipo, ele é um bom rei. Ele não é só um cara Sim. que virou rei na porrada, né? Exatamente. Tanto que os outros Ele reis... virou rei na porrada. Não, tipo assim, ele virou na porrada, mas não é só isso, né? Ele é um bom rei além disso, né? E tanto que os outros reis lá, tipo, os caras querem depor ele a qualquer custo, né? Sim, porque ele luta contra a corrupção dentro do palácio, então todas aquelas tramóias que acontecem palacianas, bem Game of Thrones assim mesmo, rolam ali comendo solta e o Conan tá tendo que lidar com isso no meio de tudo, né? Então, acho que são duas facetas diferentes, mas eu prefiro essas daqui. Mais porque o grande volume das histórias do Howard não são com Conan Rei, né? Ah. E eu gosto muito das histórias clássicas. E ver elas adaptadas de uma forma tão legal me chama muito os olhos, principalmente essa parte toda da Rainha da Costa Negra, que eu acho que é incrível. Sim, esses aí eu ainda tenho que pegar pra ler. Eu li só o Rei Conan, né? Porque... É muito bom. Então, se eu te falar que eu não gostei... Assim, eu gostei do Rei Conan, mas eu gostei mais daqueles que foram lançados pelo Pipoca, sabe? Sei. Eu não sei de qual que é Os do aquele. Pipoca são muito bons. Eu gosto bastante. Mas, pô, eu tenho uma boa imagem, assim, eu ainda vou ler, né? É questão de... Não deu tempo ainda. Mas ainda vou ler esses 8 aí da Mitos. Mas eu acho muito legal, porque tem uma variedade muito boa, né? Tipo, tu pode tanto acompanhar ele só perdido no deserto, quase passando, morrendo de fome. E, tipo, também tem história dele sendo rei, o soberano do mundo... E mandando em todo mundo, e, tipo, uns puta feiticeiros tentando matar ele, isso eu acho isso legal. O Conan, acho que muita gente chega num preconceito grande achando que é só um brucutu que mata todo mundo na espada, né? E Mas isso é muito legal também. Ele é bem mais que isso, mas essas cenas também são muito legais. Sim. Não, o barbarismo é o que brilha nas histórias do Conan, né? Mas eu acho muito legal quando tem aquelas cenas que já... Assim, eu não li tanto Conan, né? Eu li, sei lá, 3 do Pipoca, 1 da Mitos e, tipo, algum espada selvagem aleatório. Eu gosto muito daquelas cenas que, tipo, sempre tem 1 milhão de inimigos vindo e ele parado no meio de todo mundo com a espada. Tipo, mano, vocês estão vendo morrer, tá ligado? Ele não tá nem aí. Exatamente. Então, vou pro próximo, que senão vai dar 3 horas de vídeo. Ó, pra ficar no mesmo... Acho que no mesmo estilo de Conan, um pouco, vou falar do Elric. Esse aqui, eu vou pôr a foto da sobrecapa que eu fiquei preguiça de procurar. Ah, não, tá aqui do lado. Eu fiquei preguiça, mas tava aqui. Aqui com a sobrecapa, esse aqui. O Elric, que agora a Mitos lançou nessa edição bonitona. Eu vou mostrar a arte rapidão. Eu tenho que tomar cuidado, né? Você já leu o Elric? Ainda não, cara. Esse eu tenho que tomar cuidado. É muito bonito. O Hawk Moon, você leu? Eu também não. O Hawk Moon, eu não sei qual a relação que os dois quadrinhos têm, se tem alguém... Se é, tipo, o mesmo desenhista, o mesmo... Acho que é o mesmo universo, não? O que eu sei, meio no geral, é que o Michael Moorcock, quando ele tava criando as histórias dele, ele foi um dos precursores do conceito de multiverso. E dentro do multiverso dele existe sempre uma figura central do herói, que compartilha algumas características. Então, se não me engano, o Hawk Moon é o Elric do mundo dele. Entendi. E aí, por exemplo... Deu pra ver aí, pra quem viu que eu mostrei a arte do quadrinho é fantástica, isso aí não tem quem fale. E eu li o Elric, eu li o Hawk Moon. E o Hawk Moon, assim, é o herói ideal. Tipo, o mundo dele tá todo estragado e ele vai matar todo mundo, assim. E ele é inteligente, ele vai fazer parceria, vai ter guerra e ele quer um mundo justo. E ele é um cara justo. E eu pensei, pô, vou ler o Elric, vai ser esse... brancão aqui da capa, né, que tem a carona dele, e ele vai ser igual. Poxa, é muito diferente.
eu não podia ser mais diferente do que eu pensava que ia ser. Então é um quadrinho, primeiro, muito violento. Tem gente que não gosta tanto de um quadrinho violento. É muito violento. Mas, tipo assim, não tem esses, tipo, Eroguro, que tem umas violências estranhas, assim, que eu não acho muito legal. Mas, tipo assim, pessoas mortas, mutiladas, todo tipo de pessoa mutilada vai ter. Então, de diversas idades e tamanhos e cortes, vai ter. E o Elric, ele parece ser algo diferente, mas ele é só, tipo... É um quadrinho de fantasia, né? Ele é, basicamente, né? Um cara albino. A base dele, ele é um cara albino e com a saúde muito frágil mesmo. E aí, tipo, a gente vê ele aqui com essa carona aqui, a gente pensa, pô, esse cara mata todo mundo. Esse cara vai ser um guerreiro que nem o Conan, né? Ainda mais porque a gente vê aqui, por exemplo, ele é um cara... Se eu achar uma imagem dele, ele é um cara grandão, sabe? Em muitos momentos ele é até um cara forte e tal, mas é complicado que no começo ele tá pelado em metade das cenas dele. Cadê? Aqui, ó. Tem essa imagem aqui, esse quadro, acho que vai dar pra ver bem... Que tem ele de capa vermelha lutando aí no meio. Então, assim, ele é um grande guerreiro. Só porque ao mesmo tempo que ele é um grande guerreiro e é um mundo de fantasia, uma coisa que eu achei doida é que todo mundo aqui invocar demônios, deuses e criaturas malignas, assim, é a coisa mais fácil do mundo. O cara fala uma frase, vem um demônio, vem um deus, então é muito fácil. E aí, o Elric, ele é um grande imperador. Aí, a família dele é tipo... Eu lembrei muito Game of Thrones, que você citou no Conan. Então ele tem a família dele que comanda esse reino dele há muitos séculos. Ele tem um trono que, em vez de ser o trono de ferro, é um trono todo de cristal. E ele fica lá no meio sozinho. E ele é o imperador que seria meio que o país da guerra, sabe? Então, tipo, ele é o país soberano no mundo porque qualquer pessoa que falar alguma coisa pra eles matam, guerra. E eles gostam da glória da guerra, de derramar sangue. Então... O plot inicial, né, do primeiro grande arco aqui, que esse quadrinho ele tem 2 arcos, eu deixei o marca-página bem no meio. Ele tem 2 arcos, então o primeiro arco é o primo dele, que meio que seria ali um general dele, um braço direito, alguma coisa assim. Tá meio puto com ele porque ele não quer sair pra guerra. O cara quer guerrear, dominar território e o Elric tá tipo, mano, tô de boa, sabe? Cega. Não quero ficar matando. Tipo assim, eles matam todo mundo lá dentro. Toda hora, tipo, não explica muito, mas assim, eles têm satisfação em matar pessoas, sabe? E aí, mas ele não quer uma guerra. E o cara quer meio que dar um jeito de depor ele, né? Depor o Elric pra virar o rei, né? E poder continuar com a guerra do país dele. E aí ele vai pagar por fora uns mercenários, vikings e tal, pra invadir o país. E meio que nessa invasão, o Elric ser forçado a ir pra guerra, ele, né, tirar o Elric de cena. E aí, quando ele tira o Elric de cena, esse plano dele até que funciona, o Elric chama os deuses resolvem ajudar o Elric em troca de alguma coisa, né? Eu não vou falar pra não dar spoiler. E aí, meio que tem um combate aí com esse primo dele. O primo dele, que é irmão da esposa do Elric, sequestra ela. E aí todo esse arco vai ser, tipo assim, o Elric tentando ir atrás da esposa dele, né? Só que aí a gente pensa, pô, ele... Aí é até legal, né? Ele, tipo, a cultura do país dele é estar na guerra, então meio que ele poderia ainda ser um herói e tal. Mas ele é muito o cara do mal. Tipo assim, ele não tá nem aí pra mulher dele. Ele não se importa com ela. É porque ele tem uma saúde muito frágil. E pra ele conseguir ser forte e lutar, ele tem que fazer rituais que eles matam pessoas, matam mulheres virgens. A mulher dele faz esse ritual e ele ganha vitalidade com isso. Então, sem ela, ele fica muito fraco. Ele anda todo curvado, ele quase não dá conta de falar direito. Então, sem ela, ele morre. Então, ele precisa desses rituais pra sobreviver. Então, aí já, tipo assim, já contesta totalmente a moral dele, né? Porque eu tava esperando um herói, que nem o Hawk Moon, que o cara é um herói muito digno, né? E aqui não, o Elric ele mata pessoas inocentes pra continuar a vida dele. E aí, quando ele tá indo atrás desse primo dele, tem sempre, né, elementos de fantasia. Então... Tipo, eles têm dragões. É um mundo muito completo, sabe? Só que ele não explica muito coisas externas ao país do Elric, sabe? Tipo, sei lá, só falou, ele vai sair do país dele e vai pra outro lugar atrás desse primo dele. E o Hawk Moon tem todo um contexto, tipo, mundial, que ele explica o que seriam os países, o continente, tudo certinho. E aqui não explica muito isso, mas assim, tem uma cena que eu achei muito doida, que até aí eu tava, assim... Era meio questionável os costumes dele, sabe? Mas o Elric, ele parecia não ser uma pessoa tão ruim, por exemplo.
ele tem chances. Ele descobre que o primo dele tá traindo ele antes de. Tipo assim. Antes de ter todo esse confronto do cara sequestrar a esposa dele e tal. Só porque ele fala, eu não vou matar meu primo, vou poupar a vida dele. E ele vai ficar preso, sabe? Então pensar, ele é um pouco justo, né? Ele fala que ele não quer guerra e tal, à toa. Só que aí tem uma hora que eles param numa vila de camponeses. Só, tipo, estão no meio da viagem dele, né? Ele para nessa vila de camponeses. E aí uma criança fala... Ele menciona o nome do país dele. E a criança, que país é esse? Aí o comandante dele já saca a espada. Como é que você não sabe quem são seus soberanos? Aí o Elric, não, calma, tá de boa, pô. Eu vou explicar pra criança. E aí ele fala, tipo assim, agora a próxima vez, ele tá dando uma explicação. A próxima vez que falarem isso, você vai saber... vocês vão saber de quem que estão falando, sabe? Ele fala num tom meio ameaçador. Aí passa a página... Tá a criança, os pais, a aldeia inteira, toda despedaçada em estacas, assim, pegando fogo, sabe? Então, tipo assim, o cara, ele é do mal mesmo, sabe? Ele não tem nada de herói. É realmente, tipo assim, me lembrou muito Game of Thrones, com aqueles reis Targaryens malucos, sabe? Só quer queimar todo mundo e fazer guerra. É muito doido. Tipo, ele matou uma aldeia inteira só porque a criança não sabia o nome do reino dele. Então, tipo, meio que o reino dele tá fraco, né? Não tá demonstrando força. Então ele vai e mata todo mundo. Caramba, eu não achei que fosse assim. Eu tô pra ler o livro mesmo, né? Dá até li. É o Pipoca que tá lançando, não é o livro? Pipoca. Eu não sabia. Eu tô pra ler o da Mito, só que eu falei, deixa eu ler pelo menos uma história do livro aqui pra eu me habituar no personagem cru. Aí depois eu vou ler a adaptação. Eu gosto de fazer assim, quando tem adaptação, eu gosto de ler os dois e eu faço o vídeo depois. Sim. Dá um trabalho fudido. Imagino, né? Só ler o livro já dá um trabalho gigante, né? Porque o quadrinho até que é rápido. Mas... eu não sabia. O Gibify, inclusive, abraço, Rodrigo. Ele, na live que a gente fez uns dias aí pra trás, ele é um grande entendedor disso, né? Ele até me contou uma história engraçada do Elric, que o autor, ele criou o Elric meio por causa de dor de cotovelo. Se não me engano, o Senhor dos Anéis ia ganhar, tipo, o prêmio mais alto de fantasia, alguma coisa assim. E o Michael Moorcock era, tipo assim, fissurado no Conan e ele não, tipo assim, aceitou que Conan não tava ganhando. Aí ele falou, não, Conan não é fantasia, é espada e feitiçaria. Foi ele que cunhou o termo, o autor do Elric. Legal. Aí ele foi e falou, que Conan só perdeu porque não é fantasia. Aí ele foi e criou o Elric pra ser meio que um contraposto ao Conan, né? O Conan é o fortão que é o bárbaro que é contra a magia totalmente. O Elric já é um feiticeiro. Ele usa magia tal. Ele chama deuses. Tem todo um contraste entre os dois. E tipo, o Conan é todo forte e justo. O Elric não é nada justo e não é nada forte, né? Ele usa magia pra ficar forte. Ele é bem frágil mesmo. Tanto que, tipo... Sim. Tem hora que, assim, ele vai, sei lá, conversar não, interrogar um prisioneiro ou falar com alguém que trabalha pra ele, ele não consegue chegar até a pessoa, sabe? Tipo, ele cai no meio do caminho porque ele tá precisando do ritual dele. Então, tipo, ele é bem frágil. E eu achei legal, porque o Hawk Moon, ele é um cara justo no mundo podre. Ele é uma alma boa no mundo podre. O Elric não, ele é um cara podre no mundo podre e ele não tá nem aí. Ele continua... perpetuando essa podridão do mundo dele. E eu não sei... e eu não sei se nos próximos ele vai mudando, né? Às vezes ele pode ter uma evolução como personagem, mas eu acho difícil. E essa edição da Mitos aí, ela compila as duas edições antigas, né? Que tem os 4 primeiros tomos europeus. E fecha realmente a história, né? O primeiro, por exemplo, o primeiro arco, ele é completamente fechado. Tipo, o segundo já muda a temática. Ele já nem tá no reino dele, já é outra coisa, sabe? Aí é outra aventura. O primeiro é uma aventura completa e o segundo é outra aventura também, já muda um pouco o ritmo, sabe? Aí eu não sei se, tipo, nos próximos volumes ele vai ter uma evolução, assim... Acabou de ser o terceiro, se não me engano. Saiu agora, o terceiro. E assim, esse aqui... é lindo, tá? Ele tem até esse... Você já tem esse aqui? Tem. Ele tem até essas escaminhas aqui. Isso aqui eu achei muito doido. Agora, qual que tu vai indicar aí? Contraindicar. Vou trazer aqui, ó. Mais um. Você trouxe um do seu Gold Edition. Vou trazer mais um, que é aqui, ó. Morte Viva. Esse quadrinho aqui foi uma grande surpresa do meu ano, né? É até uma história engraçada, porque na garage sale da Mitos...
eu pude ir lá pra São Paulo, tudo mais, encontrei o pessoal. E a gente tava interessado em pegar esse quadrinho daqui. Só que ninguém achava no Diabo do Estoque da Mitos esse troço. E tava tipo uns 30 reais, né? Alguma coisa assim. Tipo, R$ 30. E aí a gente caçando, caçando, caçando. Teve um momento, pra você ter ideia, tava eu, tava o Pedro, tava o Batatinha, tava o Luiz, o Henrico. A gente sentou no canto e falei, mano, não é possível que a gente não vai achar. Tipo assim, eu vou nesse corredor, você vai naquele, você vai naquele, você vai naquele. A gente não achou. Só que a Mits foi e expandiu a promoção da Garcia pro site, né? Aí no site eu comprei e chegou. Ah. Eles acharam. Aham. O cara do estoque sabia onde tava, né? Ele tinha guardado pra ele. Só que sabia. Não, e era surreal, porque a gente tava lá na Mitos e chegou, ô Igor, tem ainda Morte-Viva? Eu falei, tem, muito. Aí eu, onde? Não era lá. Algum lugar tinha. Tipo assim, ele falou, não tem pouco, tem pra caramba. Ele esgotou depois disso? Ou não? Acho que ainda não. Ainda não? O Blue Note que esgotou, né? Acho que esgotou, mas Marketplace acha ainda, eu acho. É, mas não o preço que tava. Acho que tava uns 20 reais, né? Esse É 30 tava... poucos também. Eu acho que tava menos. Acho que ele tava uns 20 reais. Caramba, eu peguei. É, eu não peguei, eu vacilei. Mas, beleza. Isso daqui, pra surpresa de muitos, é uma adaptação de um livro. É um livro francês, chamado La Mort Vivant, mas infelizmente esse livro não foi traduzido para nenhum outro país a não ser falante de língua francesa. Eu cacei porque eu me interessei muito pela história, mas infelizmente eu tenho que aprender a falar francês para poder Mas ler é um o livro original. pequeno ou ele é famoso? Tipo assim, pouco conhecido. Eu acho que é uma história um pouco melhor. Deve ser, tipo assim, grande na França, mas só lá também, sabe? Mas aqui a gente tem uma história muito interessante. Primeiro que você bate o olho nessa capa e você não pensa que é uma história de ficção científica. Mas aqui a gente tem um planeta Terra que foi já completamente drenado ali de recursos naturais e a humanidade está vivendo fora da Terra agora. Só que na Terra ainda existem alguns grupos, muitos deles clandestinos, de tipo arqueólogos, que ficam tentando recuperar ali documentos e artefatos do mundo antigo. Só que numa dessas expedições, bem no inicinho, a filha de uma dessas arqueólogas, que é essa moça que tá aqui na capa, essa é a filha, Bonitinho. ela cai num buraco e morre. Essa mulher, que ela é muito poderosa e tudo mais, ela manda buscar lá em Marte um cara que fica pesquisando muito sobre genética. E a ideia dela é clonar a filha para que ela possa fazer a transferência de mente ali e tudo mais, fazer o get dela e ter a filha de volta. Então é uma história que ela tem um quê muito de Frankenstein. Ela é muito dessa coisa de você tentar desafiar a natureza, desafiar Deus, ali no sentido de gerar vida, gerar algo assim, né? Só que o experimento dá errado e acaba se tornando uma história de ficção científica, transformando numa história de terror. Uhum. E é muito interessante, né? A gente tem o protagonista dessa história, é esse pesquisador. Eu esqueci o nome dele, que eu li esse quadrinho já tem algum tempo. Mas esse pesquisador, ele vem e o interessante é que como a Terra tá meio desolada, eles meio que podem frequentar onde eles quiserem, sabe? Então, a sede de pesquisa deles é um puta castelo vitoriano medieval, tipo... E a arte também. Brincadeira, né? A arte é esculacho. É esculacho. Vou mostrar isso aqui agora. Eu acho que a junção arte e capa, assim, passa uma vibe muito de terror, né? Ele não passa essa vibe de ficção. Não, zero. Aqui, essa página eu posso mostrar. Assim, olha o interior do castelo. Maravilhoso. E o trabalho que esse cidadão faz aqui de rachura. Incrível. O preto e branco funciona muito bem. Tipo, esse fundo dele aqui é só preto, assim, entre aspas, né? Que é todo rachurado, é incrível. E aqui, a história é ficção científica, na Arizona voando aqui. Cara, Mas isso é eu muito quero foda. mostrar a primeira cena que eles veem o castelo. Isso eu tô curioso pra Aqui, ler. ó, Esse eu ganhei, a né? página- Cara, é muito linda. Lembrou um Sim. pouco o Monster Man, não sei, na minha cabeça, assim, um pouquinho a arte, sabe? Não sei se você já Monster viu. Man? Da Mythos. Ah, sim, sim. Que ele, Aham. ele mostra as construções assim meio de longe, às vezes, que fica bem legal Aham. também. Só que esse eu achei mais bonito um pouco. Esse aqui esse é mais bonito. O legal dessa história aqui também é porque tem um quê fortíssimo de inspiração em HP Lovecraft. O terror, ele vai bem ali para os mitos de Cthulhu também, sabe? Uhum.
Bem no início da história, tipo, nas primeiras páginas, logo depois que a garota morre, ela interage ali com uma espécie de polvo meio esquisita que habitou a Terra. A gente descobre que são construtos humanos, mas eles meio que foram abandonados aqui na Terra e eles interagiram com essa garota. Inclusive, é um dos motivos pelo qual deu merda. Tem uma página aqui que eu acho que é um dos rostos mais bonitos que eu já vi desenhado em preto e branco. Esse aqui. Cara, sensacional mesmo. É surreal, e é um quadrinho muito pouco falado, né? Eu fiz até um vídeo lá no canal, porque eu tô tentando, tipo assim, evangelizar esse quadrinho pra todo mundo, Eu sabe? acho que é o único vídeo que eu já vi desse quadrinho. Inclusive, tipo, eu pesquisei, né, enquanto você tava falando aqui no Google pra ver as imagens, né? E, Uhum. tipo, ele recomenda 2 vídeos no YouTube. O seu e o de outro canal que eu não conheço, que fez um vídeo de 3 minutos. E tirando isso, ele Nada. não, tipo assim, pelo menos na principal aqui do Google, ele não jogou mais nada. Mas esses Aí. quadrinhos em geral, né, da Mythos, esses que não são séries, ou coisa do tipo o Good Blue Edition, Note. né? Tipo, o Blue Note, esses que não são séries, assim, tipo, que é só uma história fechada, alguma coisa assim, eles foram bem Uhum. esquecidos, né, até. Então, sabe o que que eu acho que aconteceu? Eu acho que a Mito sofreu muito com isso, inclusive. Eu acho que a Mito lançou esses quadrinhos no momento errado. Acho que o mercado, na época que eles foram lançados, não estava preparado e não estava tão vibrante com esse tipo de publicação. Acho que muito por causa do advento do Pipoca e Nanquim, que acabou popularizando muito quadrinhos europeus, acabou popularizando muito, né? Tipo, outras Uhum, editoras já trabalhavam há mais tempo. Só que sim. Pipoca e Nanquim realmente é um evento, né? Todo o quadrinho dos caras vira hype, é É. surpreendente. Não, e eles mudaram muita coisa, né? Tipo, esse papo de tudo ser capa É, dura e muito bonito foi depois deles. sim. Só que a Mito já tava publicando isso. Então, tipo assim, se sai um Morte-Viva hoje com marketing perfeitinho, estoura, fraga. Então, a Mitos Só que, hoje, se publicasse isso, ia ser muito bem falada, né? sim, Porque sim. na época também a cara, tipo assim, Mitos era Bonelli, né? Na época. E o que não era Bonelli é tipo, só tipo qualquer outra coisa ali, Por que né? esse povo tá lançando esse troço aí? Tipo, Tipo, e agora tem muita coisa. O Elric, o Hawk Moon, Gon, nossa, tem muita coisa, né? mas realmente, a Mito, eu acho que ela foi uma editora à frente do seu tempo e sofreu por conta disso. Sim. E essas coisas aí, tipo, a gente pegou muito barato, né? Agora eles estão. Eu não sei se é reimprimindo ou lançando outro Recruta Zero. Tipo, acho que eu paguei R$ 37 nele. E o negócio é tipo um Eu tijolão peguei também. muito lindo, assim, meio. Capa verde, é tudo bonitão. Nossa, ele é maravilhoso. E, tipo, se isso fosse lançado agora, né? A primeira vez. Nossa, É. ele ia vender de boa. Ele não ia ter que pegar 75% de desconto. E é uma publicação diferente, né? Porque esse que a gente tem é a edição histórica. Agora a gente tá pegando o ônibus, né? Mas esse é o ônibus, não? Que a gente tem? Não sei. Ou ele Eu é sei, eu tipo sei que edição são duas publicações. histórica e tem o ano, né? Alguma coisa assim. Eu acho que vão ser duas publicações diferentes. O novo que a mídia está lançando é outra coisa, não é a reimpressão daquele, não. Ah, entendi. Legal, porque eu não li, É. né? Mas parece ser um material bem legal. Cara, a minha infância inteira foi pautada em duas coisas: Tio Patinhas e Recruta Zero. Eu li quando era pequeno também, então, tipo. Mas quando eu era pequeno eu amava várias coisas, né? Então não sei se seria tão bom, mas eu gostava quando era pequeno. Eu tô animado. Se a Mitos não me mandar, esse é um que eu compro. Tipo, se eu vou ler, né? O que eu tenho até a próxima garage sale. Aí, se eu gostar do que eu tenho, na próxima eu pego esse aí novo. Ou os novos, né? Capaz que até lá já lançou É. mais. Cara, a Mitos tá com uma frequência de publicação muito boa, né, velho? Porque Ó, depois tô que o Igor impressionado. entrou, tipo, o que a galera pede, ele tá sempre lá anotando, né? Então, pediu demais, ele já passa pra cima e os caras estão ouvindo bem. Isso aí é Não, um legal. troço que eu acho surreal nas lives que o Igor faz é tipo assim, tudo que o pessoal manda no chat, o Igor só dá aquela. Tá Não anotado, posso ele tá falar nada anotando. agora. Não, e Mas tipo, aguardem. Eles sempre al- mandam, mas aguardem. uma coisa que é legal, por exemplo. Claro, não dá pra fazer isso com toda a série. Tipo, Hellboy é difícil, porque o BPDP 4, ele não vende igual uma série que tem toda numeradinha, né? Porque o Hellboy, ele tem vários conjuntinhos, né? Inferno na Terra, 1 ao 5, BTP 4, o Hellboy normal 4. Então fica mais difícil, mas, tipo, uma série que nem esse aqui, que é que o próximo que eu vou falar, sempre ter em catálogo, tudo bem É que... surreal. Tudo bem que vende Surreal. muito e tal, mas tem muita editora que vende algo muito e não reimprime.
E demora, porque é difícil. Os Blueberry do Pipoca Nanquim, o 1 tá esgotado, vai fazer 2 anos aí quase. Sim, o próprio Borgia lá, ele esgotou em tipo 5 meses e não voltou. Porque é difícil reimprimir. E isso aqui, por exemplo, eu tô bem atrasado, né? Tanto que esse aqui foi o penúltimo que eu li, né? Eu li até o 9. Então, tipo, eu tô bem atrasado, acho que tá no, tipo, no 24, né? Alguma coisa assim. Não, tá no 31. Tá no 31? Então eu tô muito atrasado. Tudo isso aqui é Ken Park. Nossa, é o 31 mesmo. Eu ia falar, tá, eu tô muito atrasado. Eu tenho até o 22, eu acho. Só porque, tipo, já teve mais de uma vez que eu comprei. Tipo, eu vou comprando de 5 em 5, sabe? Aí já teve mais de uma vez que eu comprei, tipo, eu acho que quando eu comprei os primeiros, o 6 tava esgotado. E aí quando eu fui comprar de novo, o 6 já tinha de novo. E aí agora eu comprei, o 13 tava esgotado a última vez que eu comprei. Só porque ele já tá reimpresso. Próxima vez que eu for comprar alguns, eu já posso pegar o 13. Então, tipo, isso eu achei legal, porque é uma coleção que tá no 31 e qualquer pessoa pode começar agora, porque não tem problema. E aí... Não, e cara, eu acho impressionante isso mesmo, porque muitas vezes uma coleção longa, às vezes nem tão longa assim, uma trilogia, só da pessoa não encontrar, tipo, o 2, ela não vai comprar nenhum. Ah, faz muita diferença. Tipo, eu não tenho 13, né? Eu só vou passar por 14 quando eu ler o 13. Então, tipo, se for uma trilogia que não tem o 2, a não ser que seja algo assim muito fechadinho, eu não pegaria. Por exemplo, dando spoiler que eu vou recomendar Gun aqui, se eu perder o 2, eu não vou comprar o 3. Eu só vou comprar o 3 quando eu pegar o 2. Mesmo sabendo que ele é bem fechadinho, né? Mas, então eu vou passar pra próxima aqui, né? Pra recomendar o Ken Parker como série, mas eu vou falar um pouquinho desse volume aqui. O Ken Parker, esse você tá acompanhando, né? Eu já vi que você tem a maioria, você já leu até qual? Eu li até o 12, eu acho. Só que a minha ideia é que eu li até o 12, só que eu fiquei muito tempo sem comprar, sem ler. A minha ideia é ano que vem, tipo assim, pegar pra começar de novo e até ficar em dia. Ah, entendi. Eu tô demorado, porque eu tô lendo, tipo assim, o meu plano era ler um por mês e acompanhar certinho, né? Só que eu sou horrível com série, eu leio um a cada 2, 3 meses. Mas acontece. E aí, pra quem não sabe, o Ken Parker é um quadrinho que é de faroeste, né? Entre aspas. Ele se passa ali naqueles tempos que eu imagino que seja final ali de 1800, né? E o Ken Parker, ele não é o faroeste padrão tipo Tex, né? Que toda história, apesar de mudar contexto, lugar, vilão, como ele derrota o cara, é sempre a mesma coisa, né? Pei, faroeste e tal. E o Ken Parker é a vida de um cara aventureiro que, assim, o cara gosta do Velho Oeste, da mata, de caçar, dessa coisa pegada mais faroeste, mas é a vida dele. Então, se a vida dele for pra um rumo completamente diferente, a gente vai junto com ele. Então, eu acho que são 3 histórias, cada história, né? Cada volume da Mythos, né, tem 200 páginas com 2 histórias. Eu sei que os últimos agora mudou um pouquinho, né? Não, ainda tá com 2. Ainda tá com 2, então tudo com 2. É. Então, 2 histórias. Até onde eu sei, normalmente tipo, a história é fechada, mas ela pode dar espaço pra continuar algo de um arquinho maior, né? E tem arco que ele, no começo, né? Eu li 8, 9, então eu só tenho os arcos iniciais, mas, tipo, tem arco no começo que, por algo, ele é sequestrado e ele é forçado a trabalhar numa baleeira. Então a gente tem uma história inteira que não tem vilão, não tem nada. É ele trabalhando numa baleeira. E aí a baleeira acontece alguma coisa, né? Ele vai parar no Ártico. Não vai ser uma história de faroeste, pei e tal. Até, né, tem vilão, né, tem uns combates, mas a história é sobrevivendo no Ártico. Isso eu acho muito legal, porque tem essa diferença. Você não sabe o que esperar. E aí quando vem uma história pei faroeste normal, ele tem que lutar contra indígena, ou ele tem que matar um bandido. Aí, tipo, sobressai muito, né? Não é só mais uma história de tiro. Chegou na história de tiro do Ken Parker. Aí esse aqui, ele tem... Eu ia pegar o 6, que é o que ele conhece a Pat O'Shane, que eu acho a melhor personagem do mundo. Que aí eu vou falar só de uma história desse aqui. Só te cortar rapidinho, que é muito curioso. Que esse volume que você tá na mão foi o meu primeiro Ken Parker, eu comprei na banca. Foi o primeiro? Foda. E claramente tu gostou, né? Porque agora tu tem 31. Não, eu literalmente comecei por esse. E esse é bem bom de começar, porque assim...
ele não precisa de você descobrir muito de onde começa a relação dele com a Pat, né? E a Pat, né? O Ken Parker, ele deve ser um cara dos seus 30 anos de idade, alguma coisa assim. E aí ele encontra, no volume anterior, essa menina que tem, tipo, 13, 14 anos, alguma coisa assim. Ou 15. Mas ela é uma tampinha. Então ele tá com essa tampinha aí. E ele meio que se compromete a cuidar dela até ele poder deixá-la em algum lugar estável, né? Então ele fica meio que sendo o pai barra irmão mais velho dela. Ela é meio apaixonadinha nele. Mas ele é tipo um cara... Ele é o herói perfeito, né? Ele é completamente respeitoso, né? Ele não é que nem o Elric, que é duvidoso. Então ele trata ela que nem uma criança mesmo. Fica zoando ela. Porque ele sabe que ela é apaixonada nele. Ele fica zoando ela. E ela é a personagem mais carismática do mundo. Eu acho muito legal que ela zoa ele, tira ele pra merda o tempo inteiro. Qualquer personagem ela ganha na lábia. E aí tem até uma história que, tipo, ele tá tentando juntar uns caras pra fazer um serviço. Aí ele fica 100 páginas quase... Não, sei lá, 40 páginas tentando. Não consegue nada. Aí ela, em 5 páginas, ela reúne os caras só de boa e fala, vamos lá. Já que tão inútil, não deu conta, eu resolvi montar o time aqui. E nessa história, pô, essa aqui eu acho sensacional, né? Que eles roubam o dinheiro que ela tem guardado, que ela quer comprar uma fazendinha. E aí, pra ganhar o dinheiro de novo, meio que o chefão, né, da cidade, alguma coisa assim, propõe pro Ken Parker virar um lutador de boxe. Então é uma história inteira. A arte essa aqui não é do Milazzo, que é o desenhista oficial, né? Mas é linda também. É uma história inteira do Ken Parker treinando pra ser lutador de boxe. Eu acho isso incrível. E, tipo, tem... no momento mais ali no final, troca de tiro, coisa de faroeste normal. Mas é incrível que a gente tem 80 páginas dele lutando boxe pra ganhar dinheiro. Isso eu acho muito legal. Tipo, não tem outro faroeste que faça isso. Esse foco mesmo, tipo, o Blueberry às vezes ele faz outras... Eu li só um primeiro, né? E o outro lá, que não é dos 4, né? E, tipo, ele faz algumas coisas, né? Que não é exército, coisa normal dele. Mas, tipo, focar nisso, vamos ter um arco pro cara lutar boxe. Não tem. E isso é muito legal. E, tipo, tem esse arco que ele é meio que o paizão, né? Da Pat, eu acho que são 4 histórias com ela, o arco maior. E, assim, é perfeito. É um grande arco, mas, claro, ele tem histórias fechadas. São 4 histórias fechadas com o mesmo climinha ali, né? Que tem os dois juntos viajando. E eu acho isso muito foda. Acho que o Ken Parker, ele cai um pouco ali no Conan, né? Que nem a gente falou. Ah, é verdade. Tem tanta variedade dentro de Ken Parker. Que mesmo se você não gosta de faroeste, você pode ler alguma coisa que é diferente lá dentro. A primeira história lá. Primeira história, gente, não é spoiler. Tipo assim, ele é um caçador de peles ali, né? Um cara que vende a caça dele, e o irmão dele morre. Do nada. Assim, pau. Já mostra que o Velho Oeste, no mundo do Ken Parker ali, é um Velho Oeste mais real, bem hostil e tudo mais. E aí o cara, ele se alista pra trabalhar no forte, pra ir atrás do assassino do irmão. assassino, né? Então a gente tem o Ken Parker em campanha militar, que é uma parada completamente diferente. Isso é muito foda. E tipo, quando ele sai lá do exército, aí ele já baleeira, depois já junta de novo na Pat. Então nunca tem onde eu li sequência assim de história, tipo, 4 histórias só faroestezinho padrão. Ele já arruma outra coisa ali pra linkar e dar uma reviravolta, assim, no cotidiano do Ken Parker. Sim. O Tex, eu amo o Tex. Tipo, Também. Talvez ainda é o meu faroeste favorito. Mas o Tex, ele é abertamente um super-herói no Velho Oeste. Assim, Sim. Tem 8 caras apontando a arma pra ele pula, tipo assim, mata os 8. E não leva tiro. E o Ken Parker, assim, tem vez que ele não só perde pro cara e fica lá baleado e acabado, como, tipo assim, próximo arco, ele vai atrás do cara, ele encontra o cara e não dá conta de novo. E aí ele vai ter que continuar atrás da pessoa. E eu acho isso muito doido. É a vida num cara normal, né? Com uma mira espetacular, mas é um cara normal. Sim. O próximo é o maior policial de Mega City 1, que é Juiz Dredd. Assim como o Fantasma, eu acho que o Dredd foi minha grande outra surpresa esse ano. A Mythos tá com 3 publicações de Dredd paralelas agora, né? Ela tá publicando os Juiz Dredd essenciais, são grandes histórias do personagem. Tá lançando agora o Cadete Dredd, que já saiu o primeiro volume.
Mas, pra mim, a estrela dessa coleção são os casos completos. A Mitos abriu pré-venda, se não me engano, do 7º volume, agora dos casos completos. E a ideia aqui é que cada volume desse compila um ano de publicação da revista 2000 AD. A revista 2000 AD é uma revista que ela foi focada ali para publicações mais independentes, mais experimentais, normalmente vinculadas à ficção científica, a revista inglesa. E o Dredd, desde que ele começou no Prog 2, ou seja, na segunda edição da revista, ele se tornou uma coisa, tipo assim, absurda. É o carro-chefe da 2000 AD, é o Juiz Dredd. Tanto que, eventualmente, a galera queria tanto Dredd que, além das histórias que saíam regularmente na revista, se não me engano, semanais, ainda teve uma publicação mensal só de Dredd, que era a Juiz Dredd Magazine. Então, o pessoal realmente pirou no Dredd e, lendo já aqui, é completamente compreensível do porquê. Você leu o Dredd já? Eu li. Esse é o primeiro? É o primeiro. Então eu li esse aí. Cara, eu achei muito legal, porque a gente também tem uma variedade muito grande de histórias aqui e personagens muito interessantes também. E o legal aqui é que o Dredd, apesar da gente, em vários momentos, a gente conseguir simpatizar com ele não é necessariamente uma pessoa boa também. Ele faz o trabalho dele, é tipo isso, né? Tipo assim, eu vou fazer o meu trabalho e a minha interpretação da lei é absolutamente literal. Aham. Não, tem uma cena aqui que eu acho ela uma das coisas mais incríveis. Eu quebrei na hora que eu tava lendo isso aqui, eu parei pra rir. É uma cena que um cara tá querendo tirar a própria vida, tá querendo pular de um prédio. Aí o Dredd vai parar o cara. Aí fala, pô, o Dredd vai tentar salvar o cara. Ele, para, cidadão! Sujar as ruas é um crime. Tipo assim, tá cagando pro cara. Tipo assim, sujar a rua é um crime. Você não vai pular daqui porque. E aí, o que ele faz com o cara mesmo? Acho que dá um tiro no cara, não sei. Cara, isso é incrível mesmo, porque explica, né, o que é o Dredd depois, assim, depois explica o que é o Dredd, mas é incrível como, tipo, ele parece até um robô, né? Tanto que no começo você não vê a cara dele, você pensa que é um robô, mas não, ele é só um puta de um policialzão tecnológico, né? Não, e é legal porque o Dredd ele é cheio de artimanhas, né? Ele tem a motoca dele lá, que tem vários gadgets também. Tem a pacificadora, que é a arma dele, que tem várias regulagens de tiros diferentes que ele pode dar. Mas eu acho que o que mais brilha nessa história daqui são algumas discussões que a revista ela propõe. Apesar de aqui ter muita ação, é quase um quadrinho de comédia, na minha opinião. Tem muita coisa engraçada. Sim. Mas isso não impede que ele faça críticas muito ferrenhas. Eu vou até fazer um jabá aqui. Eu fiz um vídeo mega completo dessa edição aqui lá no Pela Capa. Se você tem interesse em Dredd, vai lá assistir. Mas aqui, uma das coisas que eu achei mais interessante foi, se não me engano, é o choque futurista. Que são as pessoas que não conseguem se adaptar ao ritmo da vida, excesso de tecnologia, excesso de cobrança, que é um mundo extremamente cyberpunk capitalizado, né? Então a exploração do trabalho é uma coisa muito grande nessas histórias. E as pessoas surtam. Eu esqueci o nome exato, eu não vou achar na página aleatória aqui nem a pau. Mas essas pessoas, elas surtam e elas têm um nome lá, que é basicamente, assim, essa pessoa tá além de qualquer salvação. Ela realmente pirou por causa do excesso de cobrança, excesso de trabalho, excesso de pressão. Tem outras críticas fortes aqui também em questão de preconceitos também, que eu achei bem interessante. Muita crítica de violência policial. E tem arcos bem interessantes também aqui, né? Vamos parar de falar de coisa séria também, de crítica, sociedade e tudo mais, e falar as coisas divertidas. Aqui a gente tem uns arcos que as histórias, elas são bem curtinhas, né? Elas são publicações semanais, então é tipo 3, 4 páginas, acabou uma história. Só que algumas histórias, elas duram mais de uma edição. Aqui a gente tem um arco bem no inicinho da Revolução dos Robôs, que eu acho incrível. É um robô que ele toma consciência de classe, fala assim, caralho, eu não vou ser mais explorado, acabou essa porra, eu vou criar uma revolução. E ele cria uma revolução. E é uma história que, no mundo do Dredd, dura meses lá dentro, sabe? E guerra civil, vários juízes, que os juízes são a força policial desse mundo, né? Que eles são tanto os executores quanto os julgadores da lei. E isso já cria um debate todo por si só, né? Porque eles meio que cortam o caminho da tripartição dos poderes. E ele já julga que ele julga que a pessoa tá errada, ele mesmo já mata e acabou, né?
Tipo assim, você cometeu tal crime, é pena de morte. Pau. Morreu. Acabou, sim. Não, não tem julgamento, é o juiz que julga. Mas essa história é muito legal. Só que uma das minhas partes favoritas desse quadrinho daqui foi quando ele vai pra Lua. Também, minha também. Que, no- que é basicamente uma história de Velho Oeste. Que é É muito verdade. legal. Porque a Lua ela foi colonizada por várias megacities. Então é meio que uma custódia conjunta desses países. E as megacities são praticamente cidades-países. Então, a cada 6 meses, se não me engano, alguma coisa assim, cada uma dessas cidades tem que mandar um representante para ser o agente da lei lá, o representante deles. E o Dredd é escolhido para ir nessa volta. E o Dredd chega lá e lá é um caos, terra sem lei. Tem um cara lá que ele é dono de todas as lojinhas da cidade e fica mandando os vilões ali para cima para cometer crimes. E o Dredd chega pra botar ordem, né? Porque ele é esse cara obtuso. Ele vai cumprir a lei a todo custo. Sim. E tem vários conceitos interessantes. Tem os desertos de oxigênio, que são as partes da lua que não tem as bolhas. Tem as Olimpíadas que acontecem também, que eu achei muito engraçado. Do nada, o Dredd tá tendo ali que cuidar da segurança das Olimpíadas que estão acontecendo na lua. Sim. Aí começa uma treta diplomática gigantesca, o Dredd tá lá no meio pra tentar resolver o BO todo. E dessa coisa que você falou do serviço dele, eu achei muito legal, porque quando ele volta, ele tem que se apresentar de novo pra ser reintegrado na força policial de Mega City 1. Enquanto ele tá no caminho lá pra ser reintegrado, né, pegar o crachá de novo, digamos assim, ele vê uma quantidade inacreditável de crimes acontecendo, tipo barbaridades, e ignora. Aham. Assim, eu não sou um agente da lei ainda. Ele pega, assim, no momento que ele pega o distintivo, ele vai lá e taca zaralho em todo mundo. Tipo assim, Atrás essa dos merda. caras, atrás de todo mundo que ele viu no caminho, né? Mas até ele pegar o troço, porque ele é muito certinho ali na lei, na ponta do lápis mesmo, ele não Sim. fez nada. Ele não executa a Mas o lei grande enquanto destaque ele pra não é mim, juiz, né? Ele não é justo exatamente. porque ele é juiz. Ele não tem uma índole boa, né? É, Mas pra mim o que mais brilha aqui é o Walter, que é o Walter é o amigo perfeito. assistente robô dele. Que a gente conhece o Walter nesse arco lá do início, que é da Revolta dos Robôs. E desde então o Walter se torna um personagem frequente aqui. Ele vira meio. Ele é um robô que ele se torna livre. Só que ele é muito fã do Dredd. Tipo assim, ele é uma. Ele tieta o Dredd, pra vocês terem uma ideia. E se torna meio que um empregado dele, né? Ele cuida da casa do Dredd, cozinha pra ele. E é uma coisa. É uma paixão quase que infantil, né? Tem umas histórias aqui que, sem brincadeira, quando o Dredd maltrata o Walter, eu fico puto. Você fica puto com o Dredd, velho. Eu fico puto. Porque o Walter, ele é a personificação do bem. Tem uma história que o Dredd tá suspeitando que o Walter tá fazendo alguma coisa. Tipo assim, não, esse robô tá saindo, vou investigar. O Walter, ele tava trabalhando de taxista pra conseguir comprar presente de Natal pro Dredd. Essa história é muito fofinha, pô. Mano, Ele é tipo um cachorro, pô, do Dredd tipo um consciente. cachorro. Sem brincadeira, o Walter ele se tornou um dos meus personagens assim, favoritos de quadrinhos, sabe? Eu gostei muito dele. Ele é o melhor personagem do Juiz Dredd. Melhor, disparado. Tem os outros personagens interessantes, né? Tem o Tex aqui, que é o sub-xerife lá da Lua. Tem a empregada dele também, que fica brigando com o Walter o tempo todo. Sim. E os dois ficam brigando dentro de casa pra ver quem que vai fazer o quê. Tem aquele juiz Tem que é tipo o filho do amigo dele, que ele treina. Mas é um juiz que eles participam juntos daquela história lá, que é tipo a corrida maluca em Mega City. Sim, Que as gangues vão definir quem que é a gangue que vai governar ali a região no ano, com a corrida de moto maluca pela cidade. sim. Os juízes estão tentando impedir. E é legal Então que tem tem um muitos conceitos. desenvolvimentozinho, né? Porque, tipo, tem Tem. ele meio que ajudando esse moleque a virar policial, ele treinando esse moleque, e depois passa um tempo, né? Passa várias histórias, aí tá um moleque trabalhando junto com ele. Tem um desenvolvimento legal também. Sim, e a gente dá pra aprender muita coisa do mundo aqui, né? Como é que funcionam as megacities, como é que funciona a organização dos juízes, tem uma hierarquia, como é que a academia de policiais. É muito interessante. Esse primeiro volume ele já é muito completo em si. Ele é todo preto e branco, né? Deixa eu mostrar um pouquinho da arte aqui. Mas é uma arte que me agradou muito. E uma das coisas que me agradou muito são as diagramações, né? O quadrinho ele toma muitas liberdades de não seguir exatamente aquela lógica, sei lá, 6, 8 quadradinhos por tela
certinhos, né? Então eles tomam muitas liberdades aqui com a diagramação, que traz um charme todo especial pro gibi. Ele não segue um Recomendo padrão, demais. né, de composição de página, né? Então, tipo, É. tanto pode ter ele com a moto, assim, um quadro que meio que invade todos os outros que seriam quadros da página. É muito legal. E você leu esse de uma vez? Eu acho que eu já te perguntei isso na época. Não, não. Por serem historinhas bem curtas, bem espaçadas assim, eu acho que o gostoso dele é ser ir lendo de pouquinho a pouquinho. Nossa, eu acho que deve ser incrível, tipo assim, que nem foi lançado mesmo. Toda semana vou lá, vou Uhum, ler 5, 6 páginas, que é a história. Beleza, semana que vem eu leio sim. mais. Isso deve ser muito legal, porque enquanto eu tava lendo, eu li tipo 150 páginas de uma vez. Aí meio que me deu uma Uhum, enjoada. Eu gostei muito, tanto que eu fiz até resenha no uhum, Instagram. Mas eu fico com saudade, sabe, de ler 10 páginas do uhum. Juiz Dredd e pronto. Eu quero ler 10 páginas hoje. Acho que eu vou pegar, eu tenho os outros, acho que eu tenho até o 4, 5, alguma coisa assim aqui em casa. Uhum. É muito bom mesmo. É. E eu sei que as histórias do Dredd, elas evoluem muito, né? Porque até, eu acho que no Omnibus 12, alguma coisa assim, vai ter a história do América, que é uma das grandes histórias do Juiz Dredd, que já é uma história que coloca em xeque o Dredd para ter um choque de realidade sobre o que é democracia, o que é a vida, e aquela coisa toda. Então o Dredd ele vai evoluindo como personagem também através das histórias. E eu tô muito animado para pegar o 2 para ler, porque o 2 parece que ele é meio temático no Wasteland, né? Que é fora de Mega City. Vai ser uma pegada meio Mad Max, Ah, isso aí sabe? deve ser foda. Deve ser Que muito foda. o da Lua já é foda, pô. Esse aí deve ser melhor ainda. Uhum. E contextualizando, esse mundo é meio que pós-apocalíptico também, né? Rolou uma treta nuclear gigantesca. Existem mutantes em Mega City, né? Só que eles são exilados da cidade. Então vai ser o Dredd lidando com esses mutantes aí do lado de fora. Acho isso muito foda, o volume 2. Esse aí eu vou ler, mas lá pra março eu tento ler ele. Que eu sou complicado com série. Mas, bora lá. O próximo, esse aqui que eu vou indicar, que esse aqui é o Tex Grandes Mestres. Esse você já leu algum? Nenhum. O Tex, eu gosto muito de Tex. Eu tenho graphic novel, eu só não pego mensal. Eu não pego tudo, mas tipo Uhum. assim, eu tenho um ônibus, eu tenho acho que 2 ônibus, eu tenho... Gigante. Ó, tem uma coisinha. Eu tenho ônibus, eu tenho gigante, é qual? Ah, esse eu não peguei, mas é porque esse aí eu ainda tô meio assim, porque vão ser muitos, né? Mas esse eu vou pegar. É porque na última São promoção eu 40 até esqueci. agora. É, só, né? Só um pouquinho. Não, não, pô. Texas, Sim, a mensal sim. são 600 e tanto. Mas na próxima promoção da Mythic que eu pegar algo, eu vou pegar o gigante, porque na última eu peguei 40 e poucos quadrinhos. Eu realmente esqueci dele, senão eu teria pego. Aham. Mas eu tenho graphic novel, eu tenho todos que dá pra comprar, tipo, até no passado eu tenho. Eu tenho da Panini, eu tenho um pouco de tudo, sabe? Mas Uhum. esse aqui eu gostei muito. Primeiro, formato. Eu gosto muito desse formato. Pra quem é doidinho aí pela Bonelli, né? Já conhece a É. 85, então é o formato tipo tijolinho da 85, que é um formato italiano, grossinho. Esse aqui tem tipo 348 páginas. Eu não gosto de pegar, tipo assim, vou ler um text, 100 páginas, eu não gosto. Eu quero ler 300 páginas de text, eu quero ler mais text. E aí esse aqui é Aham. legal porque, tipo, eu também, eu não gosto, assim, eu gosto de todos, mas assim, eu não gosto tanto, assim, das histórias, tipo, de 300 páginas do text, que tem, né, no HText lá. Mas as pequenininhas também eu queria que elas fossem maiores, sabe? E aqui eu achei perfeita, porque uma tem, tipo, 140 e a outra 200 páginas, alguma coisa assim. Então eu achei um Aham. formato perfeito. E esse aqui, ó, o Grandes Mestres, né, já pra adiantar, ele é colorizado, né? E eu gosto do Uhum. texto colorido. Tem a série texto colorido, que é naturalmente colorido. Mas o colorizado eu Sim. acho legal, porque o Júlio colorizado, vou falar que eu acho uma merda. Mas o Tex eu acho que fica legal. Tem muita gente que não gosta aí, tipo, é Kit Wheeler, né? O filho dele. Eu já li É, o muito que Tex que... para não saber o nome dele, mas de coisa. É, tem muita gente que não gosta da roupa dele colorida, porque fica aquela roupa, parece um alvo gigante, né? Mas eu acho que o Tex é legal, colorido, eu gosto. E aqui, que é o que eu acho mais legal, são duas missões, né? Que o comando dos Rangers vão colocar, né? O Kit Carson e o Tex pra investigar, né? Não vou lembrar as cidades, eu acho que é
em Boston e em Nova Orleans. Posso ter errado uma das cidades, o Boston é certeza. E eles vão lá investigar. A primeira eles vão meio que tentar desmantelar ali o cara que é o comandante do crime da cidade. E a segunda, eles estão tentando descobrir por que sumiu algum cara relacionado aos Rangers que estava investigando o tráfico de armas em Boston. Só porque é padrão Tex, né? Eles vão chegar, eles não vão saber muito bem. Então eles vão começar uma arruaça, acha um bandidinho, desce o cacete nele. E aí fica humilhando os caras até chegar no chefão e ter aquele grande combate final, né? Só porque o legal aqui, que eu achei muito legal, e eu acho que essa série é ótima pra quem tá começando a ler Tex, é que as histórias se passam em cidades grandes, né? Eu falei, tipo, Nova Orleans e Boston. Então, tipo assim, ó, acho que vai dar pra ver aqui. Tá nevando nas histórias. Então, tipo, não tem nada do, tipo assim, que normalmente Tex é deserto, diligência. Isa com o México, né? Trem. Então você sempre vê, né, aquele chãozinho amarelo semiárido ali que eles estão cavalgando e tal. Aqui não, aqui se brincar nem tem cavalo, ou se tem é quando eles chegam, sabe? Então é carroça, né, eles andando é carroça que chama? Acho que é carroça, não? Nossa, charrete. Charrete, eles andando de charrete na cidade, ou eles andando a pé, e eles assim, conversando com pessoas dentro da cidade, ó, fundo. Então isso eu acho muito legal, porque ele traz um ar muito diferente do Tex, né? E assim, e além desse ar, são ótimas histórias, né? São um padrão alto do Tex. Então esse eu acho ótimo pra começar, porque ele não é caro, ele é um formato bom, ele tem histórias que não são tão curtas nem tão longas, e ele, tipo, é muito bom, pô. E tem grandes mestres, né? Então, assim, eu preferia que fosse preto e branco, porque o grande mestre naturalmente desenha em preto e branco. Mas ainda assim são excelentes artes, né? Que já é uma curadoria a mais, né? Tipo assim, eles estão pegando boas histórias dos melhores artistas que passaram por ali. E aqui, por exemplo, ele tem duas histórias, o Tex e o Kit Carson investigando algo, né? E o Kit Carson é, tipo, o meu personagem favorito do Tex, né? Eu prefiro ele ao Tex. Então, a gente tem ali os dois melhores amigos, né? Investigando esses criminosos. Isso eu acho muito foda. Eu gosto muito de Tex. Essa aqui você tem algum ou não? Eu tenho 3. Eu também tenho 3. Lançou só 4 até agora. Ou tá saindo o 5º. É uma série muito legal. Mas é uma que eu quero pegar. As outras. O negócio é que Tex, eu faço tanta coleção de Tex. Eu tô fazendo Will. Eu tô fazendo. Tipo assim, mensal, eu tô começando a pegar uma coisinha ou outra ali. Eu tô pensando em fazer a coleção mensal desde que mudou o Prof. 7, sabe? Voltou, entre muitas aspas, volume 1. Mas eu tô fazendo o Wheeler, eu recebo as mensais da Mitos, tô fazendo o Gigante, tô fazendo o Omnibus e tô fazendo o Graphic Novel. Então é Tex pra caramba. É, muita coisa, não dá pra fazer tudo. Então, tipo, eu provavelmente vou fazer Grandes Mestres. Graphic Novel, eu não sei se eu vou sempre tá pegando, mas uma ou outra. O em cores, eu gosto do Tex em cores, que é legal. E o Gigante, eu tenho que começar o Gigante. Cara, o Gigante é muito bom, é minha favorita. O Gigante que também, naturalmente, ele pega os Grandes Mestres, né? É sempre com Grandes Mestres. Cara, a do Tex Gigante volume 1 é uma das minhas histórias favoritas do Tex, que é o Tex o Grande. Esse eu preciso ler. Todo mundo fala muito bem dele, né? Uma pena, eu fiquei realmente muito chateado quando eu vi meu pedido com 1 milhão de coisas. Você esqueceu e dele. Não tinha. Porque o site da Mitos tem tanta coisa. E aí tá aquela promoção 50%, mais o eu merecinho lá com 10%. Você fala, meu Deus, eu preciso. Tá, vou lá. Aí você vê tanta coisa, não tem como lembrar tudo. É muito difícil. E galera, Tex é daquele jeito, né? Tipo, você leu um, gostou, você tá ferrado. Porque é muita coisa pra você ler. E eu não falo isso de um ferrado do jeito negativo. Você vai entrar num mundo que você vai ler tanta coisa que você gosta e parece que nunca acaba. Porque sempre tem coisa nova, o tempo todo. Tanto antigo quanto novo saindo. Sim. Então, é muito bom. De verdade, ser fã de Tex eu acho que é uma coisa muito legal. É ótimo. E, tipo, é um quadrinho que às vezes você... Deixa eu ver, vamos ver. Você tá lendo, tipo, Blueberry. Não precisa ser um faroeste, ou você tá lendo um Brubaker. Qualquer outra. Um Juiz Dredd. Eu leio um Brubaker, eu amo o Brubaker. Tipo, praticamente tudo que eu leio é 4,5 ou 5 de nota, sabe? Mas eu leio um Brubaker. Eu não quero ler outro Brubaker essa semana, sabe? Eu não quero ler outro Juiz Dredd essa semana. O Tex, ele é perfeito. Tipo assim, tô lendo essa... Não sei, não quero pensar muito. Eu quero ler um bagulho muito divertido que eu sei o que esperar. É Tex. É sempre Tex. É muito legal. E é sempre... Tipo, ele tem essa quantidade absurda de histórias, né? Que, tipo, o mensal tá no 600.
E a média é sempre muito constante, né? Ele não tem É uma história coisa que eu gosto ruim. muito de fazer, e eu viajo pra caramba a trabalho, né? Sim. E eu não gosto de ficar levando coisa de coleção, mas às vezes eu levo ali, porque eu tenho 200 clubes de leitura, que eu sou maluco da cabeça. Mas, tipo assim, o que eu mais faço, eu vou num sebo assim, sempre tem Tex, eu pego, tipo assim, 2 formatinhos por R$ 3, fiz minha noite ali, velho. Não, é verdade. E tem os antigos também, né? Tem text de todo preço, né? Tem o gigante que fica, tipo, acho que R$ 50 na promoção. R$ 50. Ou eu acho que o Graphic Novel fica, tipo, R$ 20 na promoção. E, tipo, ele é formato grande, colorido, todo É bonitão. formato europeu mesmo. Sim, O e Graphic Novel. o mensal também, ele fica extremamente barato em promoção. Então, tags... Sim, às vezes em promoção você pega novo lá, cada tipo R$ 14. Sim. Ah, o Platinum, pô, ele fica R$ 10. O preço dele em promoção é R$ 10. Só que o Platinum eu tenho um leve preconceito com ele. Eu também tenho. Eu tenho 4 ou 5, mas eu tenho um pouquinho de preconceito de ficar lendo Platinum. Acho muito pequenininho, sei lá. Não gosto do papel também. Essas coleções mais antigas eu não tenho muito interesse de ir atrás, não. Também não. Tipo, a série do Omni, tipo, que teve a Tex Coleção, né? Uhum. Que é meio que republicando todas as primeiras histórias do Tex. Eu acho que vai até as 200 e pouco, 100 e pouco, alguma coisa assim. E eu sei que os ônibus agora, o volume 11 vai bater na edição número 100, como se fosse a centésima edição de Tex. Então, comprando até o 11, vai ter do 1 ao 100, tranquilão, legal, compilado em ordem, pra ler em ordem, bonitão. Não sei até quando que eles vão com isso, né? Se for pra bater até a 600, vão ser 66 ônibus. Mas Tex vende, tá? Então, assim. Entende? Eu Eu não duvido. adoraria que isso acontecesse. Pô, imagina você ter tudo publicado de Tex regular em casa. Em ônibus, formatão. E é bonito o ônibus. Não É o bonito. ônibus, mais ou menos. Ele é capa dura, bonitão. Esse eu gosto. Pô, gosto pra caramba dele. Ele eu só não pego mais porque ele é gigante, né? Ele é pequenininho, ele não é tão alto, mas assim, ele é muito grande. Não, Ah, não tem tanto 700 espaço. páginas cada um deles. Não dá espaço. E capa Caramba. dura, né? Página boa, então fica mais grosso ainda. Não, tipo assim, eles estão no armário, mas tipo assim, imagina quanto que 11 ônibus vão ocupar disso daqui. É um nicho. É de fora a fora aqui. Agora imagina 60. Se pegasse. Mas que ia Comprar ficar lindo, volume só pra ele. ia ficar lindo, tá? Ia ficar lindo. Nossa. E Se agora? você estiver escutando, pode fazer isso. Pode lançar e o manda o 60. kit juntos. Qual que tu vai pegar agora? Ó, vou pegar aqui o que a gente já falou bastante dele, o Blue Note. Blue Note, a Mitos tava dando a preço de banana, praticamente, no site deles, né? Mais um que eu esqueci de pegar na promoção lá. Esse eu fiquei chateado também. Mas acho que você consegue ainda em marketplace bem baratos. Aqui é uma história bem legal. Aqui a gente tem uma narrativa dividida em 2 partes. Uma que a gente vai acompanhar um lutador de boxe e a outra a gente vai acompanhar um músico, né? E uma das coisas importantes, que eu vou voltar nisso mais daqui a pouco, é isso daqui. Blue Note, Os Últimos Dias da Lei Seca. O quadrinho se passa nesse momento histórico muito importante, né? Estados Unidos está vivendo ali aquele momento de lei seca, então a gente tem ali as grandes aglomerações, o crime organizado se for consolidado, basicamente, com o esquema de bebida. Então, é uma cidade que ela mora muito na mão do crime. Então, os policiais são comprados, os políticos são comprados. Tem vários clubes aqui que a gente visita durante a história que você olha lá, tem político, tem policial. Então, realmente, uma cidade que está vivendo um ápice de corrupção, né? Tanto que figuras como o próprio Al Capone viveram nessa época. E que nem eu disse, a narrativa é dividida em 2 partes. A primeira parte, a gente acompanha esse lutador de boxe, que ele recebe uma proposta para voltar a lutar. Ele é um irlandês que ele largou os ringues, saiu da cidade porque ele realmente detesta esse clima de imundície e corrupção. Só que na última luta dele, ele lutou com um cara e se ficou com aquilo na cabeça, tipo assim, aquela luta foi armada, eu realmente ganhei dele? E é aquela coisa, corrupção comendo solta, né? Então, a casa de aposta lá era tudo manjado. E ele recebe essa oferta para poder voltar a lutar, né? Só ele vai, luta, ele até ganha do cara. Isso é no inicinho aqui, das primeiras páginas. Ele descobre que o cara que agenciou ele meio que mentiu para ganhar dinheiro. Ele combinou com todo mundo que ele ia perder, só que ele foi lá e ganhou. Aí o cara ganhou uma bola de dinheiro com isso, porque ele sabia que o cara ia ganhar. Talvez ele tenha até orquestrado ali pro outro cara perder de propósito, sabe?
Só que ele fica agora, como ele fez o chefão da máfia toda, que é concorrente desse cara que agenciou ele, perdeu uma grana violenta, ele se vê meio que preso devendo dinheiro pra esse cara. Então ele continua sendo obrigado a lutar. E a história toda é ele tentando quebrar esse sistema e conseguir a liberdade dele e simplesmente ir embora. Só que o cara começa a ameaçar pessoas que ele se importa. Então é ele lutando contra esse sistema da máfia. A outra história, ela é relacionada, as duas histórias elas acontecem meio em paralelo, elas têm algumas interseções. Esse cara da máfia que tá ameaçando o outro cara, ele é dono do maior clube da cidade. É um clube de jazz que vende bebida. A gente acompanha esse músico do interior que o sonho dele é fazer a música dele chegar no máximo de pessoas possíveis. Aí ele vai pra cidade grande, começa a tocar, né, nesse clube e ele vira a sensação do momento, né? E só que, mais uma vez, ele se vê preso no negócio, porque o cara meio que toma conta da alma dele. Pra você ter ideia, ele tá num bar tomando uma bebida com um amigo dele. Aí a galera fala, pô, a gente te viu tocando lá no clube outro dia, dá uma palhinha aqui pra gente. Ele toca, tipo assim, uma música lá, os policiais aparecem, levam, joga na cadeia, enche ele de porrada e fala assim, você não pode performar em mais nenhum lugar que não seja o meu clube. Tipo assim, então ele também fica preso e também é uma história dele tentando lutar pela liberdade dele pra conseguir a liberdade. E essas duas histórias, elas se conectam porque os personagens secundários que interagem nas duas histórias são os mesmos. É muito legal. Eu gostei bastante. A arte é um esculacho. Eu tô vendo aqui a arte, tipo, a história parece ser muito legal, mas essa arte também. Se fosse só uma história normal, competentezinha, já ia ser um quadrinho muito foda. Vou mostrar uma cena aqui dele no clube. Pô, essas cores dele é sensacional, pô. Sim. Eu posso estar maluco, mas me lembrou o estilo de arte ali do Undertaker. Um pouco, sim. Aqui eles prepararam pra luta. Aqui. Tem umas páginas, inclusive, tipo essa do Jazz aqui, eu até postei ela nos stories ontem, porque eu fiquei muito impressionado com ela. Que é no momento que ele entra no clube pela primeira vez. E tem essa imagem aqui dos artistas tocando. Isso aí viraria um print tranquilamente. Tranquilamente. Tem um efeito legal também, que quando o cara toca, aí é a segunda história, já é o artista. Tem isso daqui, tipo a alma dele saindo pelo instrumento, sabe? Tipo muito assim, é lindo. bonito pra caramba. E muito do dilema desse artista também é dele tentando se encontrar como músico. Porque ele é um cara que ele consegue movimentar a galera, fazer a turma dançar, só que meio que tocando os hits famosos. Ele não compôs nada dele, então ele também tá nessa luta aí de encontrar o próprio eu pra conseguir externalizar a música. O sonho dele é gravar um disco, né? Só que o cara, o mafioso que escravizou ele, basicamente, não quer que ele toque em mais nenhum lugar, além do clube. E o importante, que eu falei que é legal falar, os últimos dias da Lei Seca. Os dois personagens, eles utilizam desse momento histórico pra narrativa. Porque como a Lei Seca vai acabar, e tipo, em 4, 5 dias, semanas, assim, o poder desse mafioso também vai diminuir. Porque ele vai perder praticamente toda a renda dele. Sim. Então o mafioso também tem esse dilema que ele tá lutando contra. Tipo assim, então os protagonistas estão tentando utilizar esse momento pra poder pegar a sua própria liberdade. Então eles começam a orquestrar ali os planos pra conseguir escapar disso daí. É muito bacana. E é uma história fechada? Tipo, ele encerra a história dos dois? Encerra a história dos dois. As histórias, elas, que nem eu falei, elas não têm interseção muito grande. Tipo, os personagens, eles não chegam e trocam ideia um com o outro, sabe? Sim, mas eles estão no mesmo contexto, né? Estão no mesmo contexto. Tem momentos, tipo, que a gente acompanha primeiro o boxeador. Ele vê o cara meio de longe, assim. A gente vê, quando a gente tá do músico, a gente vê a mesma cena, só que em outra perspectiva. Essa dinâmica aí parece ser muito foda. É muito foda. E tem uma personagem também, que é uma jornalista, que também tá no bolso desse mafioso do caramba, né? Que tá ameaçando matar a família dela e tudo mais. Ela e o boxeador, eles começam a se aproximar um pouco também. Ele começa a tentar buscar a ajuda dela. E ela tem um arco só dela também, que é muito foda. É uma personagem muito legal. Tem uma página aqui que eu abri no site da Metis, né? Que tem algumas imagens. Que imagina que seja o boxeador, ele tá andando assim na chuva e tá chovendo nele. Não, essa página é incrível, pô, a chuva caindo nele. Essa página é sacanagem. Eu acho que eu acho ela fácil aqui. Isso aí é começando um capítulo, né? É a primeira página aqui, capítulo 1, aí começa. Incrível essa página. Isso daria um jogo muito foda, tá? Pô, máfia, tem cara de máfia, tá? Tem pra caramba. Aí a capa do capítulo 2 também é bonitona. Muito linda mesmo. Recomendar o meu último, né? E meu último, ó,
Por exemplo, o pessoal vai ver aí que não recomendamos Hellboy, não recomendamos Julia, não recomendamos Dylan Dog. Mas é porque a Mitos é uma editora que tem aí seus 25 anos, alguma coisa assim. E eles publicam muita coisa. E aqui não é um Cara, top. dá pra fazer uma parte 2, parte 3 tranquilo. Terá, eventualmente terá. Mas assim, dava pra fazer recomendando 50 quadrinhos da Mitos e não ia pegar nem 30% do catálogo, assim, que dá pra recomendar bem, sabe? Tanto que eu falei, eu peguei lá na última promoção que eu fiz o vídeo, né? Que era uma caixa deste tamanho, tinha 43 quadrinhos e eu falei, né? Blue Note eu esqueci, queria ter pego. O Tex Gigante esqueci, queria ter pego. E não é como se eu não tivesse muita coisa da Mitos já, que é a editora que eu mais tenho quadrinho, né? A minha ideia foi trazer coisa que foge do óbvio, né? Foge da Bonelli, que a Sim. Mitos é a mais famosa por ela. Por exemplo, o Blue Note ele tá em catálogo, ele não esgotou. O Morte Viva eu não sei, já eu olho. Mas o Blue Note tá aqui em catálogo, próxima promoção. Tá. Morte Viva, você tem ele? Eu tinha ganhado no seu sorteio lá. Então, tem que te mandar ele aí. Aí quando chegar, lerei, farei vídeo provavelmente. Ele tá em catálogo também. Aqui eu olhei e não esgotou. O Morte Viva eu fiquei levemente, não tanto arrependido quando esgotou. Ou quando esgotou não, né? Quando eu não peguei na promoção. Mas aí, tipo assim, eu não lembro, mas foi logo em seguida eu ganhei o sorteio lá no seu canal. Então eu não fiquei tão arrependido. Mas o Blue Note, eu fiquei muito chateado que eu não peguei, mas ele não esgotou. Achei que tinha esgotado. Em uma próxima eu pego. Agora, ó, pra finalizar minha recomendação, esse aqui foi o quadrinho que eu mais fiquei hypado pra ler esse ano. E aí, eu já digo aí que ele não, como é que fala? Eu hypei mais do que eu deveria, mas ele merece muito hype também, sabe? É porque eu li 400 quadrinhos esse ano e foi o que eu mais hypei. Então, assim, talvez eu tenha exagerado. Que é Gun. Esse aqui, o volume é o Monte de Velharia Omnibus 1. Eles vão ser 5 ônibus, se eu não tô enganado. E é um quadrinho aqui que eu não sei dizer qual é o gênero dele. O gênero divertido. Então, o gênero dele é ser divertido. Ele tem, só pra contextualizar, ele tem 100 páginas aqui, preto e branco, que é pra meio que uma introdução aos personagens. É um ônibus com 400 e poucas páginas, 460, por aí. E depois ele fica colorido. E eu gosto muito dessas cores. Ele já tem essa cara de ser mega divertido, né? Então, deixa eu achar uma página. Eu gosto muito mesmo dessas cores. Então, o Gun, você tem ou leu alguma coisa assim? Eu tenho, ainda não li. O Gun, a gente vai acompanhar, né? Esses dois personagens, que esse aqui é o Gun. E esse aqui, eu posso estar errado, mas eu tenho quase certeza que é o Frank. E eles se dizem, isso não vai ser spoiler, eles se dizem os capangas do Labrazio, se eu não tô errado. Que é meio que o mafioso mais respeitado da região. Então, ali na região onde eles vivem, eles meio que mandam em tudo, porque eles são os capangas do mafioso. E tem só uma ruazinha ali, um lugar que eles não entram, que é onde tem um cara, eu não vou lembrar o nome dele, que é tipo um pastor. Só que ele é um pastor que transforma... Ele mata as pessoas e transforma elas em zumbis. Então, tipo assim, aí tem a Rua dos Zumbis, que é meio que o arqui-inimigo do Gun, né? E é um universo, assim, que ele é completamente cheio de criaturas diferentes, sabe? Criaturas fantásticas. Então tem, tipo, um personagem que é uma aranha, tem um cara que ele se transforma em lobisomem. Então tem todo tipo de personagem, tipo, que abriu uma página aleatória. Eu tenho a aranha aqui numa página e tem esse cara que ele é feito de ouro, alguma coisa assim. Então tem muito personagem diferente. E o foco do quadrinho, ele não é ter uma história super desenvolvida, é ser divertido. É porradaria, tipo assim, a maior parte dos arcos, ele tem mini arcos, né? De 20, 30 páginas. O Gun tem que resolver um problema. Então é o pastor dos zumbis tá fazendo merda, o Gun vai lá, dá porrada nele. Alguém não tá pagando, né, a máfia, vai lá dar porrada no cara. Ele é justo, ele não é um cara ruim, sabe? Então, tipo assim, uma pessoa que tá trampando na moral, de boa. Agora um vacilão que não tá pagando ele, ou tipo, tá roubando alguém, ele vai lá e desce a porrada. E aí logo no começo, e aí a gente pensa, é só porrada, não sei o que, né? O Gun, ele tem essa cara aí meio de... Olhando assim rápido, a gente pensa que esse é o inteligente, o Gun vai ser o burrão que desce a porrada em tudo. Só que o Gun, ele é o cabeça e ele é o forte. O outro é meio que um bocozinho que, tipo assim,
percebeu que ao lado do Gun ele teria sucesso, colou no Gun, o Gun gostou dele e falou, então deixou ele colar com o Gun. Então, tipo assim, o outro é mais burrinho, menos esperto, né? Ele não chega a ser burro, mas ele é bem menos esperto e ele é infinitamente mais fraco, né? O Gun, ele é quase como um super-herói, sabe? Tipo assim, ele dá um soco em alguém e a pessoa atravessa a parede, tá ligado? É meio exagerado. Tipo, ele toma umas facadonas, aí você pensa no começo, vai morrer não. Tipo, ele só tira aqui e acabou. E é muito legal que, assim, aí a primeira vez que a gente vê que ele é muito inteligente é logo no começo, isso é tipo página 80 de 460. Ele não é um capanga desse mafioso, ele é o mafioso chefe. Só que o que ele faz? Ele fala que ele é o capanga, porque primeiro, ele não vai ser o centro das atenções. Ninguém quer matar o capanga, você quer matar o mafioso. Mas ninguém sabe onde tá esse mafioso. Só que aí a gente vê que ele mesmo matou esse mafioso quando ele conheceu o cara. E ele tomou o posto do cara, ele pegou todos os clientes do cara. Então, ele tem a moral dele por ser o Gun, ele tem a moral por ser o capanga do maior mafioso, só porque, tipo, ele não pega o centro das atenções. Todo mundo fala, é o Labrazio, não sei o quê. Tem uma hora lá que eles querem matar o Labrazio, só que o Labrazio nem existe, sabe? Então, tipo, o foco das pessoas, o vilão, né, que é o cara dos zumbis, ele fica até puto, porque ele ficou focado no Labrazio anos, e o Gun de boa, vivendo lá, pegando todo o dinheiro da máfia pra ele. Ele que era o mafioso. Então, assim, ele é inteligente pra caramba. E uma coisa que é legal, porque, tipo, é um quadrinho divertido, porradaria. Tem até umas horas, assim, que ele muda bastante o estilo. Tipo, tem eles criança, mostra eles se conhecendo, o Gun e o Frank, que é legal pra caramba. E aí, tipo assim, é um quadrinho porradaria. O foco dele não é história. E ele tem histórias curtas, né? Ele praticamente não tem arcos, assim. Mas uma coisa que eu achei muito foda é que ele tem continuidade. Então, tipo assim, uma história, a primeira história, ela não continua na segunda. A segunda é outra coisa dele trabalhando como mafioso. Só que alguma coisa que ele faz na primeira história muda o que acontece nas próximas, sabe? Então, tipo, essa aranha, ela meio que tem uma história que ela... foda-se o Gun, não tá nem aí pro Gun. Aí ele vai e desce o pau nela. É um homem, né? É um homem, né? A aranha. E ele desce o pau na aranha. Aí nas próximas, a aranha já respeita ele bem mais, sabe? Não, foi mal. O Gun entra, opa, Gun, tudo bem, tá ligado? Já abaixa a cabeça. O cara do zumbi, ele tá puto com o Gun. Aí o Gun ferra ele, nas próximas ele tá mais puto ainda com o Gun, sabe? E aí tem personagem, por exemplo, sei lá, que ele aparece... Cara, esse é legal, que é um cara que ele é meio inimigo desse cara do zumbi. Aí ele aparece, tipo, na página 200 e fala que vai matar o zumbi e tal, e o cara do zumbi sequestra ele. Aí, tipo, na página 300 e caralhada lá, aparece ele de novo. E aí ele foi sendo torturado esse tempo todo que foi passando, ele foi sendo torturado. E aí ele aparece de novo, ele tá todo acabadinho, que ele tá sendo torturado há muito tempo. E aí o Gun lembra dele, então as coisas interferem, sabe? Então, tipo... E não é só esses personagens. A maioria dos personagens que são recorrentes, porque tem muito personagem recorrente, tipo, esse cara de ouro que eu mostrei, ele aparece em umas 6 histórias diferentes, sabe? Sempre continua. De onde parou, onde ele parou no desenvolvimento dele, na próxima ele continua, sabe? E isso eu achei muito legal, porque imagina, 5 ônibus, se ele faz isso, ele vai desenvolver muito personagem. Sim, bastante. Porque aqui deve ter, assim... tipo, uns 40 personagens não, sim, extremamente recorrentes que tem isso. Tipo, eu acho que a primeira história, ele arranca a mão de um peixe grandão. E aí o peixe grandão aparece em outra. Peixe? Tem um cara que é um peixe gigante, eu não sei. Tem muita história viajada, é inexplicável. E aí, tipo assim, esse peixe meio que é um cara ali que controla o porto, sabe? E aí ele não tá pagando o Gun. Aí o Gun vai lá, o peixe quer crescer pra cima do Gun, ele arranca a mão do cara. Nas próximas vezes que o peixe aparece, ele tá só com, tipo, os cotoquinhos. Entendeu? E aí ele tá mais puto ainda com o Gun, porque ele arrancou as mãos dele, entendeu? Então vai ter... Isso eu achei muito legal e é muito divertido, porque... É massa. Tipo, claro, são 460 páginas, histórias de 15 páginas. Então tem história que você lê 2 seguidas e fala, essas 2 aqui mais ou menos. Mas tem muitas histórias que você lê e fala, meu Deus, isso aqui é incrível, sabe? E aí eu sabia que as histórias são curtas, não? Que legal. Tipo, eu não sei exatamente. Ó, peguei uma aqui, por exemplo. Ela começa na 189 e termina na 199. Eu não lembro se tem história, tipo, de uma página, sabe? Mas a maioria, ó, vou pegar a outra que é aleatória. 229, 254. Então são 26 páginas. E aí, por exemplo, entre... ali, né? Não é tão grande.
O Dredd é muito pequeno, né? Mas esse O aqui... Dredd é muito pequeno. Mas Esse isso aí também são pílulas, né? Dá pra tipo... ir ficando bem de boinha. Ele daria pra falar, assim, que seria, tipo, uma média de 20, 15 páginas, sabe? Que é bem tranquilo. Dá pra você pegar, vou ler duas historinhas hoje, beleza, amanhã eu leio mais. E entre elas tem essas páginas aqui que eu acho muito engraçado. Que ele fica fazendo sátira, assim, brincando com alguns quadrinhos de herói, né? Que é o Fúria Atômica, sabe? Ele faz piadas entre os capítulos, ó, Fúria Atômica de novo. Aí tem hora que ele coloca, tipo, uma seçãozinha de carta. Ele vai fazendo umas coisas bem diferentes, sabe? Esse aqui, tipo, não me surpreendeu porque eu botei uma expectativa absurda. Mas qualquer pessoa que lê só esperando algo divertido vai surpreender. Então, acho que vai ser meu caso, porque eu tava meio até sem saber do que era, sabe? Mas é muito bom, pô. Tipo, eu claramente, óbvio, vou pegar os próximos, mas assim, ele é muito diferente, sabe? Ele é divertido, ele só quer ser divertido. E aí até o quadrinista fala aqui que, tipo, o quadrinho não é bosta nenhuma, não é grande coisa, sabe? Só porque é grande coisa sim, pô, porque quadrinho é diversão. E ele é muito divertido, ele só foca nisso e ele vai muito bem. E na história também ele faz bonito, ele não faz mal. Legal demais. Gostei, vou até adicionar ele mais alto aqui na pilha de leitura. Esse aqui é legal. A única crítica que eu tive é porque eu queria que tivesse uma orelhinha, né? Porque aí não tem nenhuma orelhinha, ele fica meio envergadinho. Mas tá bom, ele veio bem... Veio relativamente bem encadernado. Agora, qual que vai ser teu... É teu último, né, agora? O último. Qual é o teu último? Cara, o meu último foi uma reimpressão que eu tava quase implorando pra Mitos trazer. E ela trouxe. Ela tá tendo um trabalho muito... A gente falou, né? Ela tá tendo um trabalho muito bom de reimpressão, né? Mas esse aqui tava fora de catálogo e eu tava, tipo assim, sedento por ler isso. E é Hacking. Hacking tipo assim, é pesado pra gente terminar o vídeo aqui, né? Mas... E a gente tem um protagonista nazista. Vixe. Esse eu não sei nada desse gibi, velho. Então, é um gibi muito interessante, cara. Acho que o primeiro que a gente pode falar, já de uma vez, é que a arte é um treco surreal. Eu vou mostrar que normalmente é o que atrai a galera pra esse gibi. Mas toda página é um treco muito impressionante. Tipo, olha só. Ele é fantasia também? Mais ou menos. Assim, qualquer página que dá pra ver que todas as páginas, tipo, mega coloridas. Sim. Ou que ocupa o rolê inteiro. A Mythos tá cheia desses, né? Hawk Moon, é o Hacking, agora o Elric com essas páginas, essa arte incrível, né? Eu tenho só que tomar cuidado que tem muita nudez aqui. Tipo, muita nudez. Mas... Aí, obviamente, eu peguei pela arte, que me interessava muito. Eu já li o volume 1 e o volume 2, que saíram. Eu já encomendei o 3, 4 e 5 com a Mythos. E ele vai acabar no 6. E a história é uma história de amor, basicamente. Aqui a gente acompanha o Henrik, que ele é um soldado alemão, nazista. E ele morre no campo de batalha e ele acaba indo pro inferno. Só que esse inferno, ele é um negócio meio diferente. Ele é como se fosse uma terra ao contrário. Tem até uma cena legal aqui, deixa eu mostrar. Que a terra ao contrário é um conceito muito interessante. Que é tipo assim, onde são os oceanos é a terra e onde é a terra os oceanos. Caralho, muito foda. E dependendo de como você foi em vida, você... Aqui, ó. Eles na nave indo pra lá. Aí dependendo de como você foi em vida, você vai voltar de uma forma, né? Obviamente, com o inferno. São pessoas meio ruins ou que morreram em circunstâncias meio tensas que vão pra lá. Então, os vampiros são pessoas que elas eram más e sentiam, de certa forma, orgulho disso. Então, eles se tornam os cavaleiros vampiros do inferno. Mas, tipo, essa mulher aqui que tá na capa, ela é tipo uma zumbi, uma ghoul. Os ghouls são as pessoas que eles foram maus em vida, e só que eles achavam que estavam fazendo bem. Tipo, a gente conhece várias dessas piratas malucas aqui, e elas eram, tipo, freiras que entregavam criancinha pros padres, sabe? Achando... entendi que tava certo, né? Tipo assim, não, eu tô entregando, fazer a vontade do padre, porque aí eu tô mais perto de Deus, e tudo mais. Tipo, ela sabia que era uma coisa meio perversa, mas ela fazia mesmo assim porque achava que era bom. Aí tem várias coisas dessas. E... O Henrik, apesar dele ser esse personagem já detestável logo de cara, né, um soldado nazista, a gente aprende que ele era apaixonado por uma judia. E ela foi levada pelo governo, eles nunca mais se viram. Só que ele acaba começando a procurar ela no inferno, para tentar reencontrar a mulher que ele ama, né? Só que eles acabam se vendo em lados opostos de uma guerra. Que ela tá ali do lado de um pessoal, que é como se fosse pessoas que morreram
de forma, tipo, trágica, de certa forma, vítimas, que elas estão meio que presas ali, e a meta deles é, tipo, derrotar as pessoas que fizeram isso com eles, pra que eles possam, enfim, tipo, ir pro paraíso, né? Tipo, Aham. meio que ter a vingança e ir embora. E que são pessoas que estão opostas ao exército do Drácula, que é o grande comandante, né? Olha o Drácula zambolado aqui, bigodaço. Caralho, muito, muito diferente do que eu imaginaria. No finalzinho aqui tem. Melhor, eu tô tentando achar a mulher dele com roupa. Mas aqui, ó, até essa página ela contrasta bem. Que aqui a gente tem as forças do Drácula, que é esse preto e vermelho. Esse preto e verde são a oposição, né? As vítimas que morreram de forma brutal tentando lutar. E, tipo assim, as páginas são incríveis, tipo assim, e os designs são interessantes. Esses navios que voam. Aí é interessante, porque ele volta como Hacking, ele assume essa alcunha pra ele, Hacking. E ele tá meio que dividido entre ser um cavaleiro vampiro, tentar ficar junto da mulher que ele ama. Só que a mulher que ele ama precisa de matar uma pessoa que ele gosta nesse outro mundo pra poder ser libertada. Então tem toda uma história de amor, uma história de guerra, E tem tem muito tramas combate, então. políticas, Tipo, muito tem muito combate. combate. E tem muita trama política também, porque a corte dos vampiros é cheio de tramóia. É um tentando passar a perna no outro ali. Uhum. E tá começando um grande complô para tentar depor o Drácula. Então é bem interessante também. E o Hacking também ele se vê como quase como se fosse a reencarnação de um outro vampiro que viveu no passado. E esse vampiro era um grande inimigo do Drácula também. Então aí ele tá tentando lidar com esse lado dele também. E mais um protagonista que não é um cara bom, né? Não é um cara bom, definitivamente. Tipo assim, em vários momentos a gente simpatiza com ele no sentido, tipo assim, ele tá procurando uma mulher que ele ama e tudo mais. Mas você, caralho, ele é um nazista, filha da puta. Sim. Pô, esse eu fiquei muito interessado. Ele, de fato, ele tem algumas coisas que parece assim que eu não gosto tanto, mas ele parece ter elementos que eu gosto muito. Essa Uhum. parada aí que você falou do contexto do mundo dele lembrou muito Hell Noir, que lançou pelo 85. Sim, cara, e é legal porque aqui no fim tem uns extras com uns desenhos, umas diagramações que vai contando mais sobre o mundo em si, sabe? Tipo Aham. assim, esses caras aqui, ó, são os Cavaleiros das Ordens das Moscas, né? Os coprófagos. Se não me engano, são caras que eram do mercado financeiro, sabe? Que, tipo, empobreciam a população por causa de lucro, manipulava a bolsa de valores. Acabava, tipo assim, gerando fome, desemprego por causa de lucro. Personagens secundários são muito bons. Essa daqui é uma personagem inacreditável, que é a Cláudia. Aham. Inclusive, na CCXP, eles anunciaram o spin-off dela, que eles vão trazer ano que vem. Muito foda. Cara, ela é uma personagem muito foda, porque ela também é aquela coisa que ela tá muito querendo fazer o dela, sabe? Então Uhum. ela tá ali guiando muitas das manipulações políticas. Ela tá tentando manipular o Hacking ali em vários momentos, só que ela tá, de outra forma, ela tá ali no alto escalão do Drácula. Dando spoiler, isso aqui vai entrar no meu top 10 do ano. Tá, aí eu não esperava, não. Pô, muito legal esse aí. Aí, encerrou, né? Essa foi tua última recomendação? Sim, a última. Pô, muito legal, né? Tipo, esse Hacking, por exemplo, eu acompanho, né? Que nem eu falei. A editora que eu mais tenho é a Mythos. Eu não sabia nada desse Hacking. Não sabia nada Uhum. mesmo. Eu só vi a capa e, tipo, a capa em si não me chamou tanta atenção. E aí, Uhum. prioridades, né? Não dá pra comprar tudo. Não fui muito atrás, mas, pô, parece ser muito legal. E eu gostei muito mais Cara, da arte interior do que da capa. o desenho ele é meio, tipo assim, bem caricato na capa, assim, né? Aham. Só que, cara, qualquer. Deixa eu ver se não tem gente pelada. Tipo assim, toda página é tipo assim, é muito impressionante. É um quadrinho que não é tão grosso, mas você demora muito ler ele, porque você fica, tipo assim, olhando a arte, sabe? Sim, admirando a página, né? Né? O Undertaker, tipo, ele é uma leitura rápida até, né? Mas, pô, eu Uhum. abria ali e, pô, eu ficava olhando cada quadro umas 10 vezes de novo, porque é muito lindo. E eu tô. O Elric é porque às vezes é tão legal que não dá vontade de ficar Uhum. reolhando. Mas, tipo assim, é um tipo de quadrinho que depois que eu terminar de ler, eu vou folhear ele inteiro de novo só pra absorver um pouco mais da arte. Acho muito Foi o que eu foda. fiz com o Hack. Cara, eu tô maluco pra Mitos me mandar esses, porque eu comprei pra retirar lá enquanto eu tava em São Paulo. Só que parece que, tipo assim, eles tiveram uma quantidade muito grande de pedidos.
E galera botando pra retirar na loja. Então, o meu pedido não foi pra loja. Aí eu tô combinando com o Igor por fora aí pra gente fazer o envio disso daí. Ah, mas a notícia, pelo menos a notícia boa, né? Que aí o spin-off vai sair rápido aqui. Que eu acho que tá faltando um álbum só lá fora. Porque o primeiro volume ele é um pouquinho mais grosso que os outros, que tem 3 álbuns do francês. Uhum. Aí todos os outros demais acho que são 2 álbuns. Aí tá faltando um álbum sair lá na França pra gente. Ou na Inglaterra, sei lá onde é que é isso. Pra eles poderem compilar o último com mais 2. Então é isso. Quer falar mais alguma coisa? Leiam quadrinhos da Editora Mitos. Acho que essa é a grande recomendação aqui, né? A gente ficou aí esse tempo todo falando de 10 quadrinhos e que nem o Matheus falou um monte de vezes. A gente não riscou a superfície do catálogo deles. Sim. A gente não falou dos maiores, né? A gente falou do Tex aqui, mas as grandes pérolas ali que a galera tá descobrindo agora. Hellboy a gente falou um pouquinho, Sim. mas Hellboy, Dylan Dog, Júlia, a gente nem passou perto deles. Muita São gente quadrinhos conheceu o Dylan Dog agora, com o Omnibus. Sim, cara, a gente não falou de Dragoneiro. Caralho, não falamos de Dragoneiro. Dá pra fazer um, tipo assim... Mitos dá pra fazer vários episódios, dá pra tipo, fazer só Bonelli. 10 Bonelli. E não pega... Acho que pega todos, talvez, né? Acho que pegaria todos já. Porque eles têm, tipo, os Agor, mas já tá acabando, né? Já tá parando. Mas dá pra fazer um episódio só quadrinhos da Bonelli da Editora Mitos. Que aí daria um episódio muito foda. E que nem a gente falou mais, daria tranquilamente pra gente falar, tipo, 10 quadrinhos do Tex. E um de cada coleção diferente. É verdade. De fato. É muita coisa. É muita coisa. Então, é isso, gente. Se inscreve aí no canal quem ficou até aqui, porque quem ficou até aqui é guerreiro mesmo. E gostou do vídeo. Então, muito obrigado. Valeu, Rafa, por aceitar aí o convite. Ficar Prazerão estar aqui. 10h20 da noite gravando comigo. E é isso, gente. Falou. Falou, galera.